Extremamente desagradável, com o apoio de Meo, Humaniza-te e Carte d'Or. Ai, desculpa. Extremamente desagradável. Extremamente Largue-me! Foi muito sincronizado. Ontem estávamos a falar do Wilson Teixeira, mas depois meteu-se aqui o Bruno de Carvalho e a Cristina Ferreira e a outra senhora que disse cheiras mal da boca, cheiras mal do... Outra vez Joana! Não, estava só a relembrar. Pronto, isto para dizer que interrompemos o Wilson justamente... Uma música, cheiras mal da boca. Cheiras mal Por da boca. acaso devíamos fazer. Isto para dizer que Vai interrompemos... lavar a louça. Vai chamar a mãe. Não sabem essa música? Não! Desculpa, depois falamos disso. não é Vá. inventada por ti agora? Não, Ok, Também ok. achei, também achei. Estava a acreditar. Isto para dizer que interrompemos o Wilson justamente quando ele tinha coisas importantes para dizer, tipo esta. Não tem sequer lógica tu adjetivares, porque cada um é como é, eu sou bonito ou sou feio. Desde que as pessoas se sintam bem com elas próprias, eu acho que está tudo ok. E ser julgado por teres mais 30 quilos ou menos 50, eu acho que não, sabes, não faz muito sentido. Ou por teres pernas de homem, ou porque tens nariz de mulher, ou Porque sabes? cheiras mal. Concordo e pedia-vos até que tomassem nota, por favor. Para mais à frente nos recordarmos da única coisa sensata que ele disse. Também, mas sobretudo para o relembrarmos a ele, porque vai ser preciso. Agora, escutem lá uma coisa, eu tenho andado a pensar. Isto assusta-me sempre muito. Como se chamaria um gelado feito exclusivamente de legumes? Não sei, Ana. Carte d'Horta. E se fosse para um animal marinho? Carte d'Orca. Pedimos muita desculpa à Carte d'Or em nome Das 3 da deste manhã. programa, das 3 da manhã. Peço por este momento, não sei como é que os podemos compensar. Talvez lembrando que além da novidade Cartor Corneto, há vários Cartor já clássicos, como o caramelo salgado, morango e merengue ou Cartor Solero. E num ano em que anda tudo louco com o chocolate do Dubai, convém lembrar também o Carte d'Or pistacho. Verdade. Já agora, qual é o gelado favorito de quem anda ao pé do mar? Carte d'Orla. Enfim, Marítima. meu Deus. Para quem não sabe quem é Wilson Teixeira, é ex-concorrente da Casa dos Segredos 2 e futuro vencedor da Champions. Mas joga futebol. Não, é treinador e tem muita confiança nas suas capacidades, mas também tem noção, calma, das suas limitações, evidentemente. Não sou perfeito, hei de cometer os meus erros, obviamente, e já cometi alguns ao longo da vida, não venho para aqui com o paladino da moralidade ou como se eu fosse o maior da Coca-Cola preta, porque não sou. Nunca tinha ouvido. O maior, Nunca tinha ouvido esta expressão. o maior da Coca-Cola preta, não confundir com o último rei da cocada no deserto. Ele, no fundo, fundiu duas, não é? Portanto, é o rei da cocada preta ou a última Coca-Cola no deserto, ele fez um mix. Isto prova que a Luana Piovani A última carocha do pacote. Isto prova que Luana Piovani sempre esteve certa quando disse que não há Coca-Cola em Portugal. O nosso desconhecimento acerca desse refrigerante é tanto ou tão pouco que o Wilson acha que existe Coca-Cola em várias cores e que ainda só teve a oportunidade de ver a preta. Ainda quer experimentar a Coca-Cola branca, a Coca-Cola amarela. Bom, ele pode até ser modesto, mas acreditem que ele é mesmo o maior. Ele foi pioneiro em várias áreas, desde logo, claro, os reality shows. As conversas que eu tinha era com a voz, eu não vou dizer o nome, por respeito a ele, mas conheço, digamos assim. Então tu sabes mesmo quem é a voz? Sim. Acho que sou dos poucos. E pelo que ele disse até numa entrevista, eu fui o primeiro gajo, ou o primeiro concorrente, em que ele tocou fisicamente, pessoalmente. Como assim? Foi o primeiro gajo em quem a voz tocou, o que parece uma façanha a impossível, voz ele da ver a casa. voz. A Sim, voz. aquela voz do Big Brother, tipo Wilson, está expulso, não sei o quê. Mas não há impossíveis aqui para o nosso herói, portanto ele até consegue ver vozes. Ele também foi o primeiro a ser aplaudido de pé, sabem onde? No restaurante Paulo. É que ser aplaudido... Eu sei que não estavam à espera. É que ser aplaudido no Coliseu qualquer um consegue. Agora no Paulo e em dia de cozido. O meu pai, vamos ali almoçar ao Paulo. Desde pessoas que trabalhavam em escritórios, advogados, médicos, pessoas que eu não conhecia lá nenhum, até o homem que trabalhava nas obras, o jardineiro que estava ali a almoçar no restaurante, abre a porta para entrar e o dono do restaurante começa. E o pessoal todo. Mas era um slow clapping. Tudo a bater palmas, mano. E o que é isto? Ao mesmo tempo parece Palmas. semelhante. Tu eras o maior, e caráter, e personalidade, e verdade, e sabes? E frontalidade. Caráter e personalidade. E frontalidade, é verdade, faltava esta, a Sim. lista de virtudes, é tudo. Advogados, médicos, jardineiros, todos amavam o Wilson. E também não é para menos, pois trata-se do primeiro homem a abafar Luciana Abreu, salve seja. Eu fui a uma discoteca em Braga e a presença era no sábado. A Luciana Abreu tinha a presença fechada há um mês. Ia lá cantar, atuar. A discoteca tinha 2 pisos. A Luciana já estava a atuar quando eu cheguei. Sabes o que é? A malta saiu toda lá de cima. E a gerente disse assim, sai, que a Luciana tem que acabar de cantar. E eu, bem, pronto. Lá saí, a Luciana acabou de cantar e depois é que eu entrei. Mas assim que eu meti o pé dentro da discoteca, a malta que estava no piso 2 começou a dizer, o Wilson já está cá, tudo a descer.
Eu acho que isto Ele foi é o rei uma... da Coca-Cola preta. Como é que não havia de acontecer? E a discoteca logo a reforçar o estoque de Coca-Cola Claro. preta, vem aí o rei. Para muita gente a pedir vodka, Qual será Coca-Cola preta. Coca-Cola branca. Eu acho que isto foi um mal-entendido, atenção. As pessoas disseram, Wilson já cá está, Wilson já cá está, e precipitaram-se para a saída para fugir. Então nas ilhas, nas presenças que eu fazia nas ilhas, nos dias das amigas, sabes o que é os dias das amigas? Nos Açores tu tens um dia que é o dia das amigas, onde nas discotecas, bares, à noite só entram mulheres. Epá, fui fazer 2 ou 3 vezes, eu não sou o Brad Pitt, longe disso, pelo amor de Deus, mas todo rasgado, todo arranhado. Basicamente naqueles dias só entravam homens, só havia os homens que havia, eram ou os DJ, ou os convidados, ou os segurança, ou um ou outro barman, e o resto era tudo mulherio. Percebe-se, quando a oferta é escassa, uma pessoa tem de se virar para o que há. Ali fechadas, só com um DJ, 2 barmans, Só com ocupados as a amigas. trabalhar e um copeiro que ainda por cima era coxo. Olha, quando entrou o Wilson, uma pessoa pensa, vai ter de ser este, vamos rasgar-lhe a roupa. Recapitulando, este homem foi o primeiro a tocar na voz do Big Brother, o primeiro a ser homenageado pela clientela do Paulos, o primeiro a evacuar uma discoteca em Braga e o primeiro a ser tocado por açorianas com o Cio. Eram açorianas com o pico aos saltos, porque a ilha... Percebemos. E o Wilson ainda foi o primeiro concorrente de reality shows a ter uma stalker. Sim. Perseguição autêntica porque queria falar com o Wilson, e eu às vezes falava 3 vezes ao telefone com ela. A senhora sempre a chorar, eu gosto muito de ti, tenho saudades tuas, tenho saudades de ver na televisão. Era uma pessoa que claramente sentia que não estava bem. Por entre portas e travessas, eu não sei como, a pessoa conseguiu o meu número de telefone pessoal, e às 3 e tal da manhã recebo uma chamada. Era essa senhora, desculpa estar-te a ligar, mas eu estou muito mal, eu preciso de ver na televisão, eu preciso de ver, tenho saudades de ver a comer, tenho saudades de ver a dormir. É que as pessoas que falam com ele falam assim, dizem, Esquece, eu estou só a pensar, eu fiquei só com tenho saudades de te ver a comer na televisão. Comes tão bem, filho, a tua mastigação. Mas isto é curioso, porque normalmente as pessoas dizem assim na rua, gosto muito de ver trabalhar, não é? E no caso deles, realmente é, trabalhar nunca vi, mas gostei muito de o ver comer e dormir lá no Big Brother. Eu estou um bocado... Foi-me um pouco abaixo agora. Isto é como quem diz, tenho saudades de o ver desempregado. Eu gosto que o Wilson esclareça... Gosto muito de o não ver trabalhar. Gosto que o Wilson esclareça que a senhora não estava bem. A sério, uma pessoa que por entre portas e travessas, como quem está à espreita, descobre o número do maior da Coca-Cola preta e lhe liga 3 vezes ao dia, não está sã mentalmente. Eu nunca diria. Tive o desafio final 1, que fui eu que dei a ideia deles fazerem, porque eles queriam fazer um programa para eu continuar a dar audiências, e eu disse, então porque é que vocês não juntam os melhores concorrentes e fazem um desafio final? Mas isso era uma excelente ideia. Tu é que deste. senhor. Na altura fui eu. Foi porque eu tinha saído e estava com aquele hype todo, e se eu soubesse o que sei hoje, não tinha feito essa porcaria, porque depois do desafio final foi para me queimarem ao máximo, e agora eu não sei se é verdade ou não, tenho que pôr aqui o alegadamente, né? Diz que naquele programa houve uma concorrente que ganhou, foi a Cátia Palhinha, pôs como condição que só entrava se fosse para ganhar. Só entrava se fosse para ganhar. O Wilson foi também, então, o primeiro ex-concorrente a dar ideias de programas à TVI, mas pelos vistos a Cátia Palhinha deu uma ideia melhor, que foi, façam lá isso e metam-me a ganhar. Alegadamente, claro. E é um bocado triste, a Cátia Palhinha, não sei se lembram dela, Sim. ter ideias melhores que as África? nossas. Acho até humilhante. África, sei onde é África. África. Alegadamente, atenção, isto é tudo alegadamente, quando se fala destes assuntos muito sérios, todo o cuidado é pouco. Mas por acaso, a direção de programas da TVI devia seguir mais vezes as dicas do Wilson. Sim. Porque estas pessoas não têm essa visão, não querem perder os tachos, Sabem que se aparecer novas estrelas. Não querem perder os tachos. Quem é que quer ver uma dança com a estrela? Há pessoas que vêm, mas tem algum jeito aquele programa. Sim, sempre os mesmos. Sempre o mesmo. Já vimos tudo o que tínhamos para ver. Não há ninguém a comer. É um programa para encher chorizos. Realities, é sempre a mesma coisa. Não. Não, Porquê? exatamente. Porque são personalidades diferentes. Claro, por acaso a qualidade que os reality shows têm é não serem nada repetitivos. Nada. São sempre muito diferentes. Sim, sim. Nunca há ninguém a dizer que é lá dentro e o que é cá fora, que não tem medo de ir à chapa, nem ninguém que perde a cabeça e bate noutra pessoa. Mas sabem que no Dança das Estrelas é sempre chá-chá-chá. Aqui no Big Brother é sempre chá-chá-chada. É ou não é? Bela intervenção. É verdade, num há Muito sempre bem, a senhor rumba, deputado. no outro acaba tudo à lambada. Bem, foi de facto pena o Wilson não ter seguido uma carreira televisiva, mas o futebol ocupa-lhe demasiado tempo. A dedicação, a entrega, o profissionalismo, que é o normal em mim, porque eu quando estou no futebol não tenho relações amorosas por causa disso. Durmo 3, 4 horas por noite, eu vejo o meu jogo 10 vezes, eu vejo o meu treino 5 ou 6 vezes, ao pormenor, porque eu filmo os treinos e faço isto desde 2009, e na altura quando comecei a filmar treinos em 2009, este gajo é maluco a filmar treinos, hoje em dia toda a gente o faz, mas já fazia lá atrás, em 2009. Não sei se ele já referiu que foi em 2009, era em 2009. Não sei se está claro para todos que o Wilson foi pioneiro das filmagens de treinos em 2009. Até lhe chamava o Special On, Porquê? porque estava sempre a gravar. Nunca estava off. Carrega.
E eu percebo tão pouco de futebol, tive nota máxima em todos os trabalhos que fiz, em catalão, sou português. Tive nota máxima em todos, em catalão, e eu sou português. Portanto, eu não percebo nada. Mas consegui em catalão, na linguagem específica do futebol, ter nota máxima a tudo. Percebo pouco, sou mau treinador, que é o que dizem. Teve nota máxima em catalão e querem convencer-me que é mau treinador. Provavelmente é mesmo, porque eu acho que o domínio de línguas costuma ser inversamente proporcional ao talento, não é? Veja-se o caso de Jorge Jesus. Bom, bem. mas isto é caso para um... Calma, jove. Isto é calma jovem em catalão. É, precisamente. Bravo! Mas espera que a senhora ainda não tinha acabado. Recorda que no ets el que més veu Coca-Cola negra. Tradutora, por favor. Lembra-te de que não és a última Coca-Cola negra. O Obrigada. que tinha para fazer no Bobadelense já fiz. Eu cheguei ao Bobadelense, com o Bobadelense quando estava a descer de divisão, não tínhamos bolas para treinar, tínhamos uma realidade muito amadora e conseguimos, depois de tudo aquilo que foi capitalizado, o número de sócios subiu de uma forma brutal. Lá está também muito por culpa daquilo que era o programa e a promoção e a visibilidade, porque o Bobadelense ficou conhecido no país inteiro, toda a gente fala do Bobadelense, ou começou a falar do Bobadelense. Toda. Wilson pôs a Bobadela no mapa e depois o mapa pediu para tirarem porque a Bobadela é muito feia. Não, agora a sério, o que ele diz é verdade. Absolutamente toda a gente fala do Bobadelense. Mesmo hoje, as pessoas perguntam quem é o novo treinador do Benfica? Olha, isso não sei, mas vi que o Bobadelense vai receber o Villalonga no domingo. Adoro a palavra boba de lenço. Por isso. Enche a boca, não é? Gosto ou não, a Lenço verdade é ao que o pescoço. Wilson deixa a sua marca por onde passa. No Clube de Futebol de Chelas também aconteceu. Tentar também dar ali um bocadinho de visibilidade ao projeto. Hoje o Clube de Futebol de Chelas é o único clube em Lisboa que tem um campo de futebol praia próprio. Dedicaram-se um bocadinho mais à parte do futebol de praia. Estão num campeonato nacional de futebol de praia, competem no futebol praia. Agora é que são chelas. Calma, Guilherme Leite. A passagem do Wilson pelo futebol de 11 correu tão bem, mas tão bem, que o clube resolveu dedicar-se só ao futebol de praia. Não fosse ele querer voltar. Aqui em Portugal, se calhar eu também tenho menos oportunidades no futebol. Não é por falta de competência, porque eu sei que sou um treinador bom, sou um treinador competente, sei treinar, percebo da metodologia do treino, percebo do jogo. Mas eu digo mesmo, olha, simplesmente para isto, para ir a um canal de televisão e nós temos tantos papagaios e tanta gente a falar sobre futebol na televisão. Um jogo, Bruno, um dia, 1 hora a falar de futebol na televisão. Eu tenho a certeza absoluta que se eu tivesse 1 hora na televisão a falar de futebol, as pessoas diziam, o Wilson afinal percebe isto. Temos tantos, Canal 11, Sport TV, Record, Bola TV, CMTV, Now, P+. Parecem gajos lá a comentar às vezes, feios, muitos deles, eu também não sou bonito, mas às vezes feios como o caraças, em que tu olhas para ali e este gajo está a dizer... Canal 11, Record, Bola TV, CMTV, nota-se o desespero deste homem quando ele chega a mencionar o V+. Ele está disposto a comentar em qualquer canal, nem que seja no canal da Mancha, enquanto nada. Mas Ana, por favor, recorda-me aquela frase que vos pedi no início para anotarem. E eu anotei. O Wilson disse que não faz sentido julgar as pessoas pelo físico que têm. Mas agora, disse que os comentadores desportivos são muito feios. Também esqueceu-se, acontece, não é? Foi um exemplo, de certeza. Uma vez sem exemplo. Uma vez. Parece-me um clipe de um dos gajos dos primos, o mais feio dos dois, assim, tem uma cabeça maior. Mas eles, se quiserem fazer uma battle comigo, também podem fazer, porque até eu lhes ganhava numa battle. Em Numa catalão. battle. Sim. Numa battle. Eu já estou a imaginar o Wilson nessa batalha, recorrendo ao seu imenso domínio da língua portuguesa. Feio és, pai serás, check it out. Quem tem medo compra um gato escondido com o rabo de fora. Agora, a sério. Eu acho triste ninguém dar uma oportunidade ao Wilson como comentador, ou como ele diz, como ladrador. Porque eu não lhes chamo comentadores, chamo ladradores. Estão ali a ladrar. Só ladram, não dizem nada de jeito. Tinhas os ladradores, que são todos encartelhados, sabes? Tem aqueles scriptzinhos todos do que é que têm que dizer e de quem é que tem que defender e de quem é que tem que atacar. Há uns que até fazem reuniões com as teams, que é a time da Miranda, a time do Zé, a time do Manela. Teams pagavam a comentadores, estão no canal, recebiam dinheiro. Alegadamente, não te esqueças do alegadamente, Wilson, mas para quem não percebe nada disto das teams, podes explicar, trocar por miúdos, ou seja, pegando num tema complexo como é o Big Brother e tentando simplificar, fazendo um paralelismo, sei lá, com uma temática mais corriqueira, tipo política, pode ser? Tu conhecias o Luís Montenegro de algum lado, antes dele se candidatar a... Nunca tinha ouvido falar, por acaso. Porque é que ele ganhou o cargo de Primeiro-Ministro e se tu te candidatasses com ele não ganhavas? Tinha um partido, tinha uma time, estás a perceber? É igual! Igual. O Luís Já Montenegro percebi. foi líder da bancada parlamentar do PSD há imensos anos, não é? Mas a verdade é que o Wilson também só referiu o Canal 11, a Bola TV, a CMTV, o V+, tudo indica que nunca viu a RTV e isso explica que nunca tenha visto antes o Luís Montenegro. Agora, isto deu-me aqui uma ideia. Se ele não está a conseguir furar como comentador ou ladrador desportivo, que tal tentar a sorte como ladrador político? É que o Wilson tem muita coisa para dizer. Não me venham falar em liberdade quando ela não existe. Existe, mas controlada. Os loucos como eu, aqueles que dizem aquilo que é da boca para fora,
abafam-te, calam-te a boca. É como esta questão agora, estamos a entrar noutros campos, né? Mas do Chega, sou a favor, nem sou contra o Chega. Há coisas que ele diz com as quais eu concordo. E se eu fosse deputado do PS, eu só visse, efetivamente, o preço das rendas das casas está inflacionado e hoje em dia um gajo com 25 ou 26 anos não consegue sair da casa dos pais porque estão 50 paquistaneses a viver dentro de um T1 no Martim Moniz. Não será mais por causa dos franceses e americanos que estão a viver num T1 no Chiado que adquiriram por 1,5 milhão de euros? A única razão para aquilo que impede os mais novos de comprar casa serem os paquistaneses que moram num T1 é o jovem ter adquirido precisamente esse T1 no Martim Moniz e agora não conseguir mudar-se porque eles nunca mais saem de lá. Mas se não for isso, não estou a ver. Desagradável. Com o apoio de Cartedor e Meo, liga-te melhor no regresso às aulas com a oferta de 1 ano de inteligência artificial Perplexity Pro. Que leva ao presente hoje. Olha, o ano ainda agora começou e já tive uma grande alegria e uma grande tristeza. Por qual é que querem que eu comece? Pela alegria, claro. A alegria foi ver o Leandro entrar no Big Brother Famosos. E a tristeza foi vê-lo sair tão depressa como entrou. Eu não queria acreditar que tinha perdido a oportunidade de comentar a sua prestação. Mas como ninguém manda em mim, Ninguém manda em ti. vou comentar da mesma. Mas o que é que ele fez assim tão especial no Olha, programa? Inês, ele podia ter contado só a história da sua ex-mulher, que já teria valido a pena ter participado. Reparem no carinho com que fala dela. A mãe do meu primeiro filho apontou-me o dedo a dizer que eu era um batia nas mulheres e dava tanta porrada nela, tanto que ela foi ter um filho comigo. Ela cresceu ao meu lado, portanto, eu é que bancava. Andava montadinha de Porsche, com uma grande casa, e eu a trabalhar feito um camelo, norte a sul do país, no auge da minha carreira. A delicadeza. Eu é que bancava. Bancava. Andava montadinha de Porsche. Olha, e os vossos namorados andam montadinhos de quê? Olha, o último que tive num par de patins. E dos de 4 rodas, não é cá dos modernos, daqueles Bem de mais linha. rápido, bem mais rápido. Não, isto não foi por caso o ex-namorado seja a ouvir, fui eu que escrevi, não foi a Ana. Bem, mas eu percebo, Ana. Ai. És mais modesta, eu percebo. Mas olha, vamos pensar em coisas boas. Pelo menos ele não tinhas o Porsche, é certo, mas pelo menos ele não te traía. Pois não, já o pobre do Leandro. Não. Não pode dizer a mesma coisa. E começou-me a chegar uns zunzos nos ouvidos, que ela andava-me a trair. Naquele final de semana, por acaso, era um final de semana que até não tinha concerto, e fiz-lhe a caminha. Combinei com a minha equipa toda de segurança, pessoal, venham a casa, buscar como se houvesse um concerto, carrinha a buscar-me e tudo. E lá fui eu. E às 4 da manhã apareci em casa. Tchatã. Bem, eu sou tão ingênuo que quando ouvi que lhe fez a caminha pensei, olha que joia de moço, aproveitou que não tinha trabalho para ir a casa no Dou os intervalo, lençóis, mas não é dar um jeitinho. Não, ainda o acusam de ser agressivo, mas não, afinal era fazer a cama no sentido de armar uma cilada, e a cilada resultou Bandido! mesmo. Poupo-vos a pormenores assim mais escatológicos, mas digamos que quando Leandro chegou a casa deparou-se com uma música da Mónica Sintra. O quê? Sim, na minha cama com ela. Estava um indivíduo tu e ela no na meu cama, quarto. exatamente, com a namorada dele. E a indevida, pá, na boa, se queres podes tomar um banho, ela fica, calma, deixa-me acabar. Tu disseste isso ao gajo? Yeah. Se quiseres tomar um banho. Eu tive uma calma de todo tamanho. E quem me devia respeitar era ela. Se queres podes tomar um banhinho, olha, tens o meu shampoo, tens ali as cenas. Fogo. Yeah. Shampoo. Champão, eu sabia que iam gostar. Mas é generoso, partilhar é bonito, Pois é, não é? pois Isto é é, mais também. uma boa ação do Leandro. Olha, já que ficaste com a minha mulher, fica também com o meu shampoo, podes tomar um banhinho. Leva tudo. Escusas de ir embora à pressa, como se vê nos filmes, não é? Sair pela janela com a roupa. Exato. Não, toma banho e já vais limpinho para casa. Se precisares de amaciador, avisa que eu levo. Bom, eu sei que há alguma tensão nesta história, até porque tudo começou com uma acusação grave, não é? Sim, De sim. violência doméstica, mas estejam descansadas que vem aí um momento para desanuviar. Domingo, a seguir, e eu levei à avó e disse à avó. Bati à porta e disse, apresentei-a como deve de ser, né? Como é apresentada à família. Peguei no meu filho. Mil desculpas, eu vou perguntar outra vez. Mas vamos comer salada de fruta ou não? Ninguém disse que isto era um ritual que eu não estava a perceber. Esta sim é a pergunta que faz sentido. Finalmente que alguém... Eu adorava que em todos os momentos tensos da minha vida entrasse em cena ao Bruno de Carvalho com esta sim. pergunta. Imagina, eu nas finanças e a senhora a dizer-me que vão penhorar todos os meus bens porque eu, sei lá, preenchi mal o IRS. E eu já a chorar de joelhos, a pedir que não me levem o Porsche em que eu ando montadinha. E eis que entra Bruno em cena e diz, peço mil desculpas, vou perguntar outra vez, vamos comer salada de frutas ou não?
Eu peço que agora aos ouvintes que sempre que estejam num momento Sim. mais difícil, assim com mais nervos à mistura, discussões no trânsito e tal, imaginem esta voz do Bruno de Carvalho e lembrem-se do que é realmente importante na vida. Salada de frutas. Quer perguntar se querem mousse de chocolate? Que bom! Não, Sim, pois sim. também podia ser essa a hipótese. A seguir, alguém fez uma pergunta que de facto interessa e não tem a ver com sobremesas. Depois da traição, tu levantaste a mão a ela em nenhum momento? Mano, eu vou-te explicar uma cena. Qualquer homem que, nesta situação que eu fui posto, teria uma reação completamente diferente da minha. Sim. Eu tenho um autocontrole muito grande. Se tu vieres-me desafiares como homem, eu vou-me rir Como de ti, sabes homem. porquê? Quando eu te meter as mãos, eu sei meter as mãos. São 14 anos, não é um ano em dois, são 14 anos. Ele sabe com quem é que eu estou a falar, ele sabe quem eram os meus mestres, ele sabe isso tudo, né? Portanto, eu vou-me rir de ti, vou-me desviar, porque o mais certo é eu acertar-te com uma pancada mal dada, tu cais para o chão e ficas-te ali. Que ótima maneira de negar a violência doméstica. Eu bater em alguém, nem pensar, porque repara, quando eu te meter as mãos, acerto com uma pancada mal dada, cais para o chão e ficas-te ali. Acaba por não se perceber se ele é muito bom a bater ou muito mau, não é? Sim. Porque, por um lado, teve grandes mestres durante 14 anos, mas por outro, dá a pancada mal dada, não é? O cantor teve... Aprendeu tanto, não é? Para nada. O cantor teve sempre uma postura ligeiramente agressiva no programa e houve até frases suas que geraram alguns mal-entendidos, como esta. Eles chamam-me burro ontem, eu fiquei com esta atravessada. Se fosse lá fora, as coisas eram diferentes. Quando o Leandro diz que lá fora era diferente, ele não está a ameaçar com um arraial de pancada. Ele está só a dizer, aqui chamaram-me burro. Lá fora seria diferente, porque perceberiam que eu não sou burro nenhum, até iam ouvir-me a falar francês. E a gente teve ali no teco a teco e eu disse, olha, eu estou descido do Porto. Espera aí. Um teco a teco. Um teco a teco. Que é a tradução do francês Sim. tete a tete. Claro, não é? Que faz claro, todo o sentido. claro. Depois, Sim. se tete usamos para cabeça, não é? E teco é o que está dentro da cabeça. Faz sentido, não é? boa. É uma Sim, conversa sim, de sim. ideias, Exatamente. no fundo. Sim. Costuma ser tique e teco, não é? Dentro da cabeça. Mas no caso do Leandro, ainda só detetámos o teco. Estou a brincar, Leandro. Não venhas esperar-me lá fora que eu sou pela paz. Se ficares muito zangado, manda só o teu manager falar comigo. O meu manager ri-se, sabe o papel que eu estava a fazer. Pronto, então rimos todos e fica tudo bem. Ótimo, Sim. até porque nós temos mais que fazer. Eu nem tanto, porque a minha vida é muito isto, mas o Leandro tem o tempo todo ocupado. Faço tudo um pouco como PT, faço pinturas, faço aplico chão, faço tudo um pouco em construção. Eu sou construtor, tenho o meu sócio à frente da empresa de construção. Ok. Tenho uma clínica que é a minha mulher que está à frente, também sei cozinhar. Portanto, Caramba! PT, É a pintor, Barbie. construtor, sim. Só que é todas as versões da Barbie numa só. PT, É. pintor, construtor, empresário, cozinheiro. E ainda tem um restaurante. E tenho um restaurante em Setúbal. Tenho um estúdio. Qual é o restaurante? Soar do Pato. Toda a gente conhece o restaurante, praticamente. Quando lá vão, percebem logo que é meu. Soar do Pato. De fotos e de história. A minha história toda de música, 14 anos de música ali espalhada. Espera aí. Eu queria esclarecer. Toda a gente Vocês se perceberam assustou, como não é? eu, não é? Sim. Eu percebi que era suar do pato. Eu também. Eu conheço lagosta suada. Não, Eu eu ouvi pensei. suor do pato. Suar do Suar, pato. E eu suar. pensei assim, ninguém quer ir a um restaurante onde se fica a suar do pato. Não. Espera aí, onde é que fica o Mas onde é que fica o solar, pato? eu fui, não queres saber, eu fui esclarecer e é solar do pato. Suar. E pelos vistos imensa gente quer lá ir, não é? Segundo Sim. diz o Leandro, até porque aquilo é meio restaurante, meio museu, não é? Enquanto se almoça, vêm-se fotos dos melhores trabalhos do Leandro. É um sonho. museu do Que Leandro. sonho. Sim, parece-me um bom conceito. Sim. Eu espero que tenham também imortalizado o momento em que ele partilhou o Head and Shoulders com o amante da mulher. Para mim, vamos lá. O que é que se come Olha, não sei no bem. suar do pato? Não sei bem o que é que se come, só espero que não seja isto. Vai ser a dieta da fruta. Portanto, a dieta da fruta é peixe cozido e o acompanhamento só 2 maçãs. Então vou mandar lá o meu filho. Eu não. Portanto, Depois a dieta peixe da fruta cozido. começa com peixe, sim. Depois do Leandro, construtor e personal trainer, Sim. faltava o Leandro, nutricionista. Esta é das dietas mais desoladoras de que eu já ouvi falar, mas resulta, vamos a isso, não é? Eu espero é que depois do fazer não me digam o mesmo que ao Leandro. É que uma das colegas da casa correu o risco e incorreu no erro. Teve a ousadia. Teve a ousadia, a loucura de dizer que ele está mais gordo. Essa é uma cena muito gira, sabes? As pessoas não conseguem diferenciar do musculado para o gordo. Ui, que ele Sabes? ficou zangado. Estás diferente. Estás diferente. Estás mais gordo. Não, tu estás mais feia. Eu estou mais musculado. As pessoas ficam, têm que saber mesmo. diferenciar. Estás entroncado, estás diferente. Estás mais crescido.
Não, Ok. crescida acho que não estás. Pois. Leandro. Mas temos de educar as pessoas, eu concordo com ele. Sim, sim. Estas duas aqui, Ana Galvão e Inês Lopes Gonçalves, para que saibam, quando me viram ontem também disseram, Sim. estás mais gorda. E eu logo, não, eu estou mais crescida, assim é que é. Encorpada. Eu estou mais Sim, mole. musculada. Estou mais mole. mole, é certo, mas é porque estou mais madura. Ter uma mulher toda gostosa ao meu lado e eu ser todo magrinho, não, né? Tem que ser uma... Claro que não. Eu finalmente percebo porque é que o meu marido pesa para cima de 100 quilos. Ora, ele pensou assim, que uma mulher tão gostosa ao meu lado, não posso ser o lingrinhas. Depois exagerou um bocado, não conseguiu parar, não é? Olha, o que eu sei é que o Leandro pode ter arranjado aqui uma 10ª profissão para juntar às 9 que já tem. Olha, mas divertiste. Muito, Foi bom. muito. Epá, eu vou continuar a dizer, se houver aí um papel de uma telenovela para vilão, enfim, porque eu adoro isto. Quer fazer de vilão numa novela? Parece-me bem. Se a novela se chamar Rufias de Odivelas, o Leandro pode mesmo ser protagonista. E ele não é esquisito, ele está disponível para qualquer canal. Eu tentei fazer o meu papel, não sei se correu bem ou mal, isso, pronto. Se assim que... Se assim que te quiser como ator que te leve. Peço desculpa. Agora está dito. Atenção, senhor Ai. SIC. Se a TV quiser-me como ator para fazer papéis de vilão, eu estarei... Tu gostavas de ser ator? Este tipo de papéis gosto de fazer. É um ator muito específico, só faz papel de vilão. Sim, não é? sim, só de mauzinho. Ok. Eu acho que o Leandro pode ter futuro, de facto, como ator. na Mas pela verdade. prestação que teve no reality show, não é? Não, pelos 14 anos em que se fez passar por cantor romântico, inocente e terno, Pois é. com esta vozinha de Rocha. Só para avisar que vão ficar com esta música na cabeça todo o dia. Sabem o que vos digo? Fernando quê? Tordo teve um Sim. mês de janeiro agitado, Pois deram é. conta, não é? Aham. Começou por dizer que atualmente a música portuguesa era para atrasados mentais, estou a citar, e que se a direita ganhasse as eleições ele emigrava. Nenhum dos dois factos se verificou, mas depois de ouvir esta afirmação do Leandro, eu penso que Fernando Tordo vai mesmo abandonar. Se eu não tivesse inteligência, eu não estava escrito na música portuguesa, como um dos maiores cantores portugueses. Opa. Boa viagem, Fernando! Até Beijinhos. sempre! Corre Beijinhos! tudo bem. Extremamente desagradável, é mais forte do que eu. Tony Carreira, sabem quem é? Sim. Sim. Agora diziam que Era não. um crime não saber quem é António Carreira. Isso aconteceu-me há uns anos, já largos, em que o meu pai me veio perguntar quem era a Fernanda Serrano. E hoje é gozado na família. Sim, sim. Às vezes há assim umas personagens que toda a gente conhece e passam ao lado do meu pai. Se calhar não sabe quem é o Tony Carreira. Bom, na verdade não é do Tony que vamos falar hoje, é da pessoa que mais gosta do Tony à face da terra. Quem? David Carreira. Não. Então só pode ser o outro, o Micael Carreira. Não, e adiante já que não é de Sara Carreira. Era o meu para próximo pouparmos tempo, palpite. tá bem? Ok. Isso são tudo pessoas que, sim senhora, gostam do pai, mas eu aqui quero falar de outro nível de amor. Não é amor filial, é amor fanático. Eu descobri a fã número 1 do Tony Carreira e olhem que a competição é feroz. É quase tão difícil ser número 1 no clube de fãs do Tony como no circuito de ténis mundial. Aliás, arrisco dizer que o Rafael Nadal teve menos trabalho a subir no ranking do que esta senhora. Bem, antes de conhecermos a fã principal, vamos ver que tipo de concorrência é que ela teve de vencer. Em primeiro lugar, temos a fã Papa Quilómetros. É uma espécie bastante comum. Este exemplar que vos trago foi avistado pela última vez na Expo Facica, em Cantanhede. Foi de onde? Vim da Póvoa do Varzim, diretamente do outro concerto para aqui. Mas sou de Lisboa. Portanto, fez 140 km para ver em Cantanhede o mesmo concerto que tinha acabado de ver na Póvoa de Varzim. Se calhar não entendeu bem à primeira, não é? Às vezes acontece, não é? Chegas ao fim de um filme, vou ver outra vez, que houve ali umas partes esta parte. que eu não percebi bem. Houve ali umas músicas que eu não percebi bem. Depois temos a fã que descura a higiene pessoal por causa do Tony. Já alguma vez estive com ele? Já. E o que é que lhe disse? Não ia lavar mais a cara. Já fiz isso. Não lavaste mais a cara? Desde Não, quando, Ana? Desde uma vez que me deu o meu artista favorito um beijinho, em 1997. Ai, Ana Galvão, por favor. Nem digas quem foi. Bom, não lavar a cara. Eu estou a imaginar esta senhora daqui a muitos anos, cheia de bolor na bochecha esquerda, a contar aos netos. Foi aqui que o Tony Carreira deu um beijinho, em 2014, no mega piquenique do continente. Bom, mas há quem leve ainda mais longe esta paixão pelo Tony e procure uma recordação mais permanente. E lá dentro, para fazer um autógrafo, para amanhã ficar o autógrafo definitivo. Agora vai aproveitar o autógrafo dele, não é? Sim. E
depois fazer uma tatuagem por cima. Ficar por o resto da vida. Sim, senhor. Para ficar para o resto da vida, que ideia. Para ser mais gira ainda, a senhora podia ter levado material próprio para o efeito e era o próprio Tony a tatuá-la no fim do concerto. Tipo, Tony, dê-me um autógrafo aqui no braço, faz favor. Mas não é com essa esferográfica, não, é com esta agulha de tatuagem. Bom, temos ainda aquele tipo de fã que usa o Tony Carreira com receita médica. Eu fui dependente de antidepressivos durante 4 anos. O Tony é que me curou. Será que o Tony Carreira é psiquiatra nos tempos livres? Porque como os concertos são todos à noite, se calhar ele durante o dia tem um consultório ali na 5 de outubro, onde atende pacientes. Bom, de qualquer forma, e se alguém estiver a pensar deixar o Prozac ou equivalente e trocá-lo pelo depois de ti mais nada, é melhor pensar 2 vezes e aconselhar-se com um médico primeiro. Então, mas para fazer o desmame da medicação como deve ser, suponho. Não. Para o médico lhe sugerir outro tipo de música. Não é por mal, não tenho nada contra, mas é que a música do Tony é muito viciante, isto é perigoso. Só isso explica que haja tantas fãs com comportamentos aditivos. E chegamos finalmente à senhora que eu vos queria apresentar hoje. Eu descobri-a no documentário sobre o Tony Carreira, em que a Ana Galvão participa. Sério? As coisas que ela faz nas nossas costas. Impressionante! Estou eu muito bem a ver o documentário e de repente, olha, isto é na Renascença. Esta é a Ana Galvão. E lá se nos convidou. Nada. Nem uma palavra. Era só o Tony e eu. Agora temos que nos chafar de outra forma, Carla. Vou tentar ver se conseguimos entrar num documentário sobre o Fernando Correia Marques. Ok, aquele do burrito. Sim, contarmos experiências com o burrito e coisas assim. Bom, vamos lá conhecer a senhora que coleciona garrafas de água arremessadas por Tony Carreira. Sim, ouviram bem. Tenho quadros, tenho porta-chaves, tenho os CDs todos dele, tenho tanta coisa de Tony. Nascente Cavaleiros, Bragança. Tenho as garrafas todas, uma tira de palco, não é? Porque eu estou sempre, olha, uma garrafinha de água, eu estou com sede. Quando se ouve a senhora a dizer Macedo Cavaleiros, Bragança, está a ler os rótulos que colou nas garrafas para saber de que concerto é que é cada garrafinha. Okay. Sim. Se o concerto fosse no Luz ou no Caramulo era mais prático, não é? Que o rótulo já vinha feito. É verdade. Esta senhora, sim, exatamente, há muitos sítios. Esta senhora tem um louceiro gigante, cheio de garrafinhas de plástico. Aquilo só em tampinhas dava para 2 cadeiras de rodas. Pois. Bom, se isto fosse em concertos, era bom, ela pode fazer essa boa ação, não é? Estamos no dia da generosidade. Se isto fosse em concertos do Toy, é que era mais perigoso, não é? Porque o Toy é um bom apreciador de vinho, então as fãs pediam-lhe para atirar garrafas e ele atirava um Dona Ermelinda Tinto, colheita 2003. Tenho a minha gravata de estimação, claro. Agora que gostava de ter um casaco. Eu bem lhe peço o casaco, mas não me tocou ainda um casaco. Eu digo, olha o casaco. Esta senhora vai para os concertos do Tony com a mesma intenção com que eu vou à Zara, que é vir-te lá com um casaco. Mas olha, que esta fã tem um tal brilho no olhar quando fala do Tony e de trazer para casa objetos dele, que não me espantava se ela quisesse ficar com um braço. O que fizesse menos falta, o esquerdo, que ele praticamente não usa. Eu estive a ver, ele usa sempre o direito. Se fosse o Marco Paulo era mais complicado, porque ele faz aquela coisa de passar o microfone de uma mão para a outra. Mas precisa dos 2 braços. À primeira tentativa, pum, caía no chão, não é? Mas o momento mais marcante do documentário é quando esta fã do Tony faz a seguinte revelação. Aqui vou ser muito censurada nisto que vou dizer, mas às vezes corto um bocado ao comer para ter dinheiro para ir aos concertos do Tony. Mas eu prefiro comer nem que seja um ovo estrelado ou uma salsicha, mas ir ao concerto de Tony e buscar a minha força para viver e ter o meu momento de alegria. É melhor ter cuidado com isso, minha senhora, porque os sonhos de menino só alimentam se forem daqueles da abóbora que se fazem no Natal. É tão bom, eu adoro. Eu admiro isto porque não há nenhum artista no mundo que me fizesse estar a pão e água, ou pior, a ovo e salsicha, não é? Mas nota-se que estamos perante uma fã verdadeira, porque até a sua dieta é uma homenagem, reparem. Foi aqui na localidade de Dourdan, a 40 km do centro de Paris, que o cantor viveu 10 anos. Dava nessa altura os primeiros passos na música, com o dinheiro que ganhava como funcionário desta fábrica de salsichas. Está explicado. Está tudo certo, tudo ligado. Eu aposto que a senhora trinca cada salsicha com esperança que tenha sido feita pelas mãos do Tony. E o bife não é importante. Uma costoleta, um ovo também satisfaz. Um ovo também satisfaz. Esta senhora podia ser nutricionista. Porque elas é que nos dão estas justificações. Não, elas dão-nos muito estas justificações pífias. Não sei se alguma vez foram uma nutricionista. Elas depois dizem assim, nós perguntamos, sei lá, à meia da manhã posso comer um croissant misto? E elas respondem, não, coma antes um ovo cozido, que o ovo também satisfaz. E 3 amêndoas, normalmente é assim, não é? E nós ficamos a pensar, sabem o quê?
Okay. Ai destino, que é o meu. A Ana conhece isto bem porque ela entrou no documentário. Pois é, quem diria? Nas nossas costas. É verdade, nem uma palavra. Era uma surpresa. Podia ter dito, vou gravar hoje à tarde, querem vir, amigas? Pois é. Ele veio cá, não, deixa-me esclarecer para quem nos ouve, ele veio cá dar uma entrevista, gostei muito de falar com ele, gostei muito de conhecer o Tony Carreira, adorei. Pediste a garrafa de água de onde ele bebeu? Guardei-a, está em casa, guardadinha. Pois. Com o rótulo, buraca. Esse beijinho que a Ana diz que deram em 1996, agora já se percebe. Aconteceu ali, naquele estúdio. E então essa parte, a renascença, aparece no documentário de Tony Carreira. Tão bom. Extremamente desagradável, com o apoio de Meo, Humaniza-te e Carte d'Or. Olha, desculpa. Bom dia, flexíveis. Flexíveis. Sim, agora vou passar a começar sempre assim. Acho uma boa saudação elogiar a maleabilidade das pessoas. Boa noite, flexíveis. Vamos a mais um episódio do Flexcast e hoje com um empresário. Nós ficamos vários episódios sem trazer aqui empresários. Portanto, hoje vamos ter um empresário que faz muitas coisas. E que empresário é este? Perguntam vocês. E que empresário é este? É Paulo Silver. E que empresa tem? Perguntam vocês. E que empresa tem? A questão é mais que empresa é que ele não tem. Acabei de vir agora de uma reunião para abrir mais uma, ou reabrir, na verdade. Mas é um bocado isto, eu consigo ir a reuniões na Tricat, na Nishit, na WAGMI, na Mega Force, na Mega Finalistas, na Três Mosqueteiros. Deve ser confuso. Eu aposto que ela às vezes se engana e a meio da reunião levanta-se e diz: desculpem, eu achava que estava na reunião da Mega Finalistas, mas agora que o Dr. Artagnan começou a falar, percebo que estou na sede dos Três Mosqueteiros. Bem, eu ontem fiz um teste e estou um bocadinho preocupada. É teste de quê? Do balão? Não. Não, deve ser de estudo do meio, que ela ainda não está no 7º ano. Muito engraçadas as minhas colegas. Eu fiz o teste do Screen Score em meo.pt para descobrir como está a minha relação com o telemóvel. E obviamente que estás numa relação tóxica. Deu-me o seguinte resultado: está a afetar-te, precisas de rever o uso. É a prova de que de facto o excesso de scrolls pode fazer tão mal como a fast food ou os doces em excesso. Os scrolls da internet. Bom, podem fazer o teste. Isto é mesmo verdade, atenção. Podem mesmo fazer o teste em mel.pt e se tiverem o mesmo resultado que a Joana, que é mau, já agora ela chumbou, sugiro medidas como evitar os ecrãs 2 a 3 horas antes de dormir. Portanto, Meo, liga-te melhor com moderação, Joana. Vamos a isto. Vamos a isto. Coisa da criatividade que nasceu comigo deste puto que sou um atrasado mental, e isso ajudou-me depois no resto da vida. Tu dizes tu que eras um atrasado mental. Gostei dessa frase. Gosto de ser eu a ridicularizar-me a mim próprio. Diz-me uma coisa, porquê é que tu achavas isso? Achavas que quando eras miúdo tinhas ideias diferentes da caixa? Não, diferentes da caixa, completamente ADHD, hiperatividade, maluco da turma, o gajo com as ideias malucas. Já se convencionou que as pessoas que têm muitas ideias dizem que são umas idiotas, que é muito engraçado. Atrasado mental nunca tinha ouvido, mas o entrevistador adorou. Gostei muito desse que disseste aí, de seres um atrasado mental, achei inspirador. Paulo Silver é tão original que não pensa fora da caixa. Não sei se repararam, ele pensa diferente da caixa. Okay. É outro formato. Sim. E depois, ADHD, hiperatividade, está visto que o Paulo Silver é como a Nena. A sério, a Nena, a cantora? Do autodiagnosticar-me. Eu sempre gostei muito, sempre me imaginou que autodiagnosticar-me coubesse na letra de uma canção. Mas adiante, vamos saber mais sobre a vida deste ganda maluco. E quando digo ganda maluco é só uma força de expressão, não é mais um diagnóstico. E ela conta sempre uma história engraçadíssima, que é: eu fui à Nós fazer um pitch para a zona VIP da Nós, no Nós Alive, e cheguei lá, manga cá, brinques, uma mesa com 70 pessoas de fato, e eu: malta, vamos meter um lado alto de 150 mil metros, vem um avião, passa por cima de vocês, os cabelos para trás. Bem, em ácidos, já teve para aí 70, 150 café, acabei a reunião e toda a gente era tipo, estavam cansados. Vendeste ou não vendeste? Atenção, vendemos a ideia que não acabou por não avançar por uma questão de budget. Então na prática não vendeste, Paulo, se acabou por não avançar por causa do preço. Bom, mas já estamos aqui a queimar etapas, vamos lá saber como é que tudo começou. Eu era um puto, era maçã de pera, mas avós são de lá. Todos os verões passava lá 3 verões e tinha um grupo de amigos, e a Teresa Gabriel disse-me: puto, tu és tão parvalhão que tu devias ser ator. E aquilo bateu-me de uma maneira. Ela disse-me esta frase, única e exclusivamente, e aquilo bateu-me de uma maneira que eu tive semanas a pensar naquilo, e um dia cheguei aos meus pais e disse: pai, mãe, quer ser ator? Tinhas que idade? Eu tinha
tinha 16 anos. 17 anos, 18 anos, 18 anos. 18 anos, quem dá mais? 17, Infelizmente, 20. não dedicou tanto tempo Sim. de análise àquela parte de ser considerado um parvalhão, só a do ator. Mas se acham que Paulo Silva é influenciável, acham bem, porque há mais de onde esta veio. Faz com que eu seja ator, vou para Madrid para continuar a ser ator depois de já ter carreirazita aqui em Portugal. De repente vem outra pessoa e diz assim: epá, tu conseguias vender um penta a um careca, tu devias ir para marketing. Cuidado com aquilo que vão dizer ao Paulo também, que é para ele altamente influenciável. E inscrevi-me na universidade em Madrid, fiz um ano de marketing e relações públicas e ao fim do ano a empresa tinha disparado porque eu estava a estudar e a aplicar tudo na empresa, a empresa disparou para sair da universidade. Então, mas isto interessante já é outro podcast. É outro, sim. Este já não é para gente flexível, nós vamos andar aqui hoje a saltitar entre o Flexcast e o Story Break. Sim, é pessoas com break. E confirma-se que todas estas histórias são verdade, porque ele repete-as em várias sedes, apenas com ligeiras variações. Abonava mais a favor do Paulo ter inventado tudo, mas não. Ele escolheu mesmo a carreira de ator porque alguém nas férias lhe disse que era parvalhão e depois dedicou-se ao marketing porque alguém no trabalho disse que ele era aldrabão. Não disse nada aldrabão. Não, sim, conseguir convencer um careca de que precisa de um pente é giro de má fé. E eu tenho uma cena que eu não posso ouvir pessoas a dizerem-me cenas, porque eu acho sempre que é um sinal da vida. Então, depois está marketing. Marketing, porque é uma coisa que há que eu gosto muito, porque acho que a criatividade depois nos eventos passa muito também por marketar as coisas. Paulo Silva adora marketar. É o filme 007, licença para marketar. Eu acredito que estejam a pensar... Mas que eventos... parvalhão também. Mas que eventos é que o Paulo organiza? Atualmente é o famoso Revenge of the 90s, já devem ter ouvido falar, mas quando começou ele tinha ideias ainda melhores. Eu geri equipas de RPs para as noites das outras pessoas e depois pensei tipo, não, espera aí, eu consigo fazer isto muito melhor. Ninguém está a usar aqui nada de tematização, nem as pessoas não vêm vestidas tipo para um tema específico, ou a sala não está decorada de uma maneira específica, então começámos a criar, os nossos primeiros conceitos chamavam-se Pussy Galore, que era abundância de vaginas, em inglês. Uou! Eu nem quero imaginar como é que era a decoração do espaço para esse evento temático. Bom, se calhar focamos naquela parte em que Paulo olhou para os eventos dos outros e pensou, eu consigo fazer isto muito melhor. É outra coisa que vocês precisam saber sobre ele tem uma autoconfiança inabalável. E depois fui numa viagem, isto é a minha vida, vocês vão perceber que isto é a minha vida, dava um filme de Bollywood mesmo daqueles gigantes. Fui fazer uma viagem à Croácia, do nada, numa viagem de autocarro, conhecemos um casal de ingleses, acabámos por viajar com eles durante 10 dias seguidos e criámos uma amizade gigante. Ele, quando voltou para a Inglaterra, pediu em casamento e disse se a gente queria ir. Fiquei na mesa dos noivos, o pai da noiva, em vez de fazer um discurso sobre eles, fez um discurso sobre mim. Acabei perdido bêbado a roubar um carro de um gajo, para aquilo estava numa ilha, não roubei só. Entrei para dentro do carro e decidi guiar no lado contrário da estrada até casa. Claro que o discurso tinha de ser sobre ele, não é? Se o Paulo Silva está presente, quem é que quer saber da noiva para alguma coisa? Ele ofusca toda a gente à sua volta, nem o pai da noiva quer saber, tudo se torna irrelevante. O noivo deve ter adorado esse momento, não é? Olha que bom, o meu sogro a fazer um discurso emotivo sobre outro homem. Também fica como nota mental, nunca mais convidar para o casamento indivíduos que eu conheci numa viagem de autocarro. Bom, mas vamos sair deste evento privado e passar aos eventos públicos que o Paulo organiza há muitos anos. Gostei, estou a gostar. Foi a minha primeira empresa em Espanha, porque as primeiras festas estávamos a fazer festas a Zé Manel, não é? Sacos de dinheiro naquela altura dava. O que serão festas a Zé Manel? Também é temático? Não sei se é o Zé Manel dos fingertips ou o Zé Manel taxista, será? Olha, não sei, mas parecem-me ambos cenários um bocadinho desagradáveis, porque num tem de ir toda a gente de trombas e no outro de bigode. É o buço galore. Bussi, mas buço. Achas que assentaste ou não? Completamente. Estou realizado a muitos níveis, a quase todos. Diria, se calhar, estou numa fase da minha vida que estou mais numa de adicionar valor às vidas das outras pessoas do que à minha, porque eu estou bastante tranquilo. Casa, mulher, 2 cadelas, piscina, Tesla. Não peço mais. Está feito. Tem cães, tem Está casa feito. com piscina, tem Tesla. De que é que um homem precisa mais para ser feliz? Nada, a não ser talvez de um péptido ou outro. Mas eu tenho uma obsessão nova em estudar saúde ancestral e em testar muitas drogas em mim. Não estou a falar de recreativas. Eu tomo 40 e tal comprimidos por dia. E caramba. E depois péptidos, uma nova corrente. Na altura do iPhone, there's an app for that. E na altura dos péptidos, there's a peptide for that. Portanto, tens problemas de sono? Há um péptido para isso. Estás gordo? Há um péptido para isso. Estás com inflamação no estômago? Há um péptido para isso. Tens um problema no joelho? Todos. Há um péptido para isso. Sabem como se chamam os péptidos com ação imediata? Não. Péptidos rápidos. Bom, enfim, o que importa é ter saúde, neste caso saudinha ancestral, que é uma saúde igual à dos nossos antepassados, tirando aquele tetravô que teve raquitismo.
Um tipo de alimentação que eu faço há 8 anos que se chama dieta cetogénica. Chama-se dieta, mas na verdade é um lifestyle. Quando eu comecei a fazer dieta cetogénica foi quando, curiosamente, passei de ter uma empresa para começar a ter 5 ou 6 e a minha cabeça permitia-me acompanhar essas 5 ou 6 quando antes nenhuma conseguia. Comecei a investigar muito e a estudar muito sobre keto. Aquilo literalmente mudou a minha vida. Passei de ser uma pessoa a ser outra pessoa completamente diferente. O que se calhar foi pena, não é? Porque nada nos garante que a pessoa anterior não fosse melhor, não é? Sem este lifestyle cetogénico. Quando tens um lifestyle que implica estar constantemente a falar desse lifestyle que tens, em princípio é emocional. E depois comecei a fazer stories sobre isso e as pessoas até me seguem e depois de repente andava na rua e tinha pessoas a virem me dizer: olha, eu vi o teu story, pesava mais de 60 quilos há 3 meses atrás, mudaste a minha vida. E eu, vi eu, dieta cetogénica, eu só te apontei no caminho certo. As pessoas diziam, pesava mais de 60 quilos há 3 meses e mais incrível ainda, tinha apenas uma empresa e agora de repente sou CEO de 13 startups. É o CEO de cetogénico. Calma. Testar péptidos, testo muita coisa em mim e basicamente eu experimentei em mim porque queria recomendar ao meu pai, porque o meu pai tinha um problema grave de joelho, mas eu não gosto de recomendar nada a outras pessoas antes de experimentar em mim. E então estive a fazer e descobri uma série de benefícios no meu corpo, começou a desinflamar, comecei a ter mais elasticidade, etc. E foi aí que foi convidado para o Flexcast, não é? Por ter tanta elasticidade, tornou-se uma pessoa flexível. Olhem, se os médicos também só recomendassem coisas depois de testarem neles próprios era complicado, não é? Olha, vou receitar-lhe aqui uns comprimidos para a epilepsia, eu já experimentei e gostei imenso. E comecei a perceber, ok, isto é mesmo life-changing também, vou recomendar ao meu pai. O meu pai fez 10, 20 dias e o problema dele de joelho de 25 anos aconteceu. E o tio da minha mulher curou os 2 ombros e os 2 cotovelos também. Não se via um milagre desta magnitude desde os pensos X39 vendidos pela Rita Mendes. Em 10 dias o pai deixou de ter dores de joelhos, depois de 25 anos de sofrimento. E o tio da mulher deixou de ter dor de cotovelo. Até esse dia ele invejava imenso a piscina e o carro de Paulo Silver, mas depois percebeu que há coisas mais importantes na vida de um homem do que os Teslas, nomeadamente os telemeros. O quê? Eu não conheço essa marca de carros. Existe? Existe. Em Portugal? Eu fiz epitalone e consegui, eu dormia super mal. E o epitalone com 10 injeções de 10 miligramas durante 10 dias seguidos regulou-me completamente o sono. Completamente, eu dormi ferradamente. Além de ter essa propriedade que tem a ver com a glândula pineal, tem um efeito anti-envelhecimento gigante, porque repara-te, as cápsulas dos telomeros, os telomeros são pilosidades que o teu ADN tem, recupera as cápsulas, portanto tu estás a ficar cada vez mais novo. Não é os telómeros. Paulo Silver agora dorme ferradamente. Dorme como um bebê e está quase a transformar-se mesmo numa criança de colo, porque está a levar o anti-aging ao extremo. Nós já tínhamos percebido que o Paulo não se dá bem com a passagem do tempo, tal a insistência em festas dos anos 90, mas injetar-se para garantir que volta a ter a idade que tinha quando ouvia Kelly Family, talvez seja ir longe demais. Melanotan 2 que te deixa moreno em 5 dias porque estimula a melatonina e também te dá ereções muito fortes, portanto é um win-win. Pá, e tens um mundo absurdo de péptidos e que a maior parte deles, disclaimer, não são legais, não existem em farmácias. Existem 1000 sites de péptidos na internet, tu compras como um research peptide, ou seja, compras como se fosses para um laboratório fazer pesquisa e depois injetas-te. Compras como se fosse para fazer pesquisa e depois injetas-te como se fosses um ratinho de laboratório. Parece-me um plano vencedor, sobretudo para quem esteja interessado em ter um bronze duradouro e uma era... Não repitas, não é preciso. Pronto, não é preciso duradoura também. Até porque é muito importante garantir um período mínimo de ofegância por dia. Disseste ofegância? Disse. Todos os dias às 8h30 vou ao ginásio, o grounding absurdo que me faz na cabeça, no tirar o stress. Há uma coisa que se chama hormese. Tu todos os dias da tua vida deverias ficar ofegante, a fazer seja o que for, sexo, por exemplo. Todos os dias da tua vida deverias ficar... O teu corpo tem que sentir que tu estás em flight or fight mode de alguma maneira e este estado é das coisas mais importantes para anti-aging também. Tens de enganar o teu corpo, ele tem de sentir que estás em perigo. Isto às vezes pode ser confuso, não é? Porque estás na cama com a tua mulher e de repente achas que estás a ser perseguido por um javali. São mensagens contraditórias. Quando Paulo Silver diz que fez um grounding absurdo na cabeça, dá a ideia que a enterrou na areia, não é? O que ajudaria a explicar este comportamento. E tu tens alguém que te vai avaliando os dados contigo para te ajudar? Eu faço baterias de exames de 3 em 3 ou 6 em 6 meses e depois tenho o ChatGPT, que é ótimo a analisar, mandas o PDF e dizes está tudo fixe e ele diz tudo altamente. O Grok é o melhor deles todos para analisar análises, é o que está menos corrompido pela indústria médica, portanto é o que dá os melhores resultados. No entanto, também tenho o Henrique, é um preparador físico, é meu amigo, mas pronto, ele às vezes diz coisas que eu não concordo e depois que o ChatGPT confirma que eu tenho razão, mas pronto. Evidente, tu tens sempre razão, Paulo. Eu fiz a mesma experiência, quis ver como é que era e então ontem submeti as minhas análises clínicas ao ChatGPT. Não posso. É verdade, e obtive
prognóstico muito reservado. Ele disse-me: tu não estás fixe, minha, não estás altamente, nota-se que não tens lifestyle cetogénico, que não te injetas com péptidos e os teus telomeros estão pela hora da morte. Estão com tão pouca pilosidade que parece que fizeste laser nos telomeros. Depois tinha uma recomendação, evidentemente, que era: não procures um médico, fala com o Paulo Silver. Eu costumo fazer palestras, as minhas palestras assentam-se em 2 pilares que foi aquilo que transformaram a minha vida, que é não ter medo de falhar, e eu costumo chamar isto nas palestras AFA, arriscar, falhar, afinar. Não é pilares, é capilares, por causa dos coisas. Eu tenho um método muito parecido com este, do arriscar, falhar, não é? O meu é arriscar, falhar, tentar de novo, abdicar. Isso é o afta. E dói imenso. Mas sem dor não vamos lá. Eu não acredito que a gente tenha ido à Lua, ok? Teorista da conspiração máxima. Mas gosto muito da analogia que eles fizeram, que é: a rota para a Lua foi corrigida em 97%, mas eles chegaram lá. Eu pensei que era mais uma técnica, tipo a rotar para a Lua. Pode ser, tipo, uma técnica de meditação. Rota para a Lua. Cima, rotem para a Lua. Mas ele diz, o que é certo é que eles chegaram lá. Olha, rota para a Lua. Vou adotar. Tiveram que corrigir a rota, lá está, mas chegaram lá. A minha questão é: será que chegaram à Lua? Isto é muito complexo, porque por um lado o Paulo quer extrair esta bonita mensagem de autoajuda sobre a chegada à Lua para as suas palestras motivacionais, mas por outro, se ele não acredita que chegaram efetivamente lá, a coisa cai pela base. Extremamente desagradável. Como é Humaniza-te e Carte de Or Corneto, neste affaire todos metem a colher. Tosse mais um bocadinho, Joana Marques. Tosse mal, é para as pessoas verem que isto é verdade. A Joana não sabe o que é fazer rádio. Estava distraído durante um segundo, mas estou realmente muito mal. Estou aqui com sacrifício pessoal, como diria o Santana Lopes. É verdade, temos que falar sobre isto. Estamos em direto no Facebook da Renascença e se ligar agora vai poder ver o assunto do qual Joana Marques fala no seu extremamente desagradável, que é... É tatuagens, hoje vamos falar de tatuagens e eu tenho uma assim feita um bocado à força, já agora deixo este esclarecimento, tenho um olho negro, mas não encontrei nenhuma das pessoas de quem costumo falar na rua, não foi isso ainda, não foi Nuno Graciano ou Gustavo Santos que se enervaram e me deram uma cabeçada, foi mesmo o meu filho, tratou disso logo em casa, portanto antes que prendam o meu marido. É violência doméstica, sim, mas é do bebê. Portanto, acho que não dá. Ainda não tem idade para ir para um reformatório. É uma senhora cabeçada. Não, isto já foi há dias, reparem. Isso foi com uma biqueira. Qual é o número que ele calça? Foi com uma nuca. Ele tem uma nuca muito rija. Rapidamente, o que é que se passou para isso ter acontecido? Não, eu tentei ser simpática, tentei ser extremamente agradável com ele. Trouxe-o para a minha cama de manhã, às 6 da manhã, dizendo: dorme mais 5 minutos. E ele vem com a cabeça para trás naquele modo que os bebés usam, que é assim tipo chicote, e deu-me com a cabeça nua. Oh, meu Deus. Pronto, ele ficou na maior, acho que dizer porque isso. Quem for a ver o extremamente desagradável vai ficar de hoje, preocupado comigo, vai sim. achar que é outra coisa. Já começou bem aqui nesta estação de rádio. Joana, vamos lá, extremamente desagradável de hoje. Vamos a isto, vejam lá para começar se conhecem esta música. Ana Galvão está a gostar, pelo menos dança. É giro, adoro. Vou explicar, chama-se Seven Rings, é da Ariana Grande e o que é que ela resolveu fazer com o título da canção? Podia ter aberto uma orivesaria, não é? Seven Rings, fazia sentido, era um bom nome, mas não, optou por imortalizar a música de outra forma, fazendo uma tatuagem. Má ideia. Deixar marcas permanentes na pele de livre vontade, não contem comigo. Uma coisa é uma pessoa queimar-se enquanto faz o almoço e ficar com uma marca para a vida. Pronto, sempre que olha para aquele dedo pensa nos ovos mexidos que fez em 1996. Mas agora, submeter-se a isso de propósito só para lembrar um bom momento, para isso já inventaram uma coisa muito gira, não sei se conhecem, que é a fotografia. Não é preciso tatuar. Já me tanto. Sim. Mas que é uma tatuagem de uma fotografia? Pode ser, Ana, é o que tu quiseres. Eu sei que tu és fã das tatuagens, já estás a levar isto a mal. Calma. Está a levar a peito. Mas pronto, cada um sabe de si e a Ariana, que já é grande, como o nome indica, e vacinada, e como tal já tem experiência com agulhas, resolveu fazer uma tatu. A ideia dela era tatuar o título da canção, Seven Rings, em japonês. Vai daí, tatuou 2 símbolos, um que correspondia ao 7 e outro aos anéis. Mas como o japonês, à semelhança do português, é muito traiçoeiro, os 2 caracteres juntos formaram a palavra Shishirin. Sabem o que é que quer dizer? Não. Tenho medo de saber. É um estilo de churrasco japonês. Ora, aqui está uma ideia que me cativou. Eu era capaz de tatuar uma especialidade no braço. Frangaçado não digo, mas sei lá, tatuava na boa pataniscas com arroz de tomate, por exemplo. E assim, sempre que levantasse o braço num restaurante, nem precisava dizer nada, porque eles liam aqui o pedido. Eu acho que isto pode ser prático. Isso tens futuro, aí negócio. Cada um tatua o seu prato preferido e facilita a vida quando vamos almoçar fora. A Ariana reagiu com humor, dizendo que não havia problema porque ela realmente é fã de barbecue,
mas acabou por ir retocar a tatuagem. Problema, enganou-se outra vez. A Ariana aconselhou-se com o professor japonês, mas não deve ter apanhado bem a explicação, porque acrescentou um novo símbolo que deu um novo sentido à frase. Coitada! Quem diz novo diz novamente sem sentido. Então. Na verdade foi isso. Ficou assim, churrasco japonês dedo. Parece um daqueles jogos em que vamos dando pistas, sabem? Tipo churrasco, japonês, dedo. Neste momento o corpo da Ariana Grande é igual a uma carta do Party and Company. Coitada Ariana. A verdade é que toda a gente lidou com ela e nós também estamos aqui a rir, mas sabe-se lá se não anda aí imensa gente com a epiderme encharcada de erros ortográficos. Ou querem convencer-me que todas as pessoas que tatuam provérbios chineses sabem ler o que lá está. Não sabem. Eu aposto que há alguém que pensa ter escrito nas costas: lembre-se de cavar o poço bem antes de sentir sede. Provérbio chinês. Quando na verdade tatuou chop suey de vaca com amêndoas. As pessoas não sabem, não é? A vantagem de fazer estas tatuagens em chinês ou em árabe, que também se usa muito, é que ninguém topa aos erros. Já se formos tatuar o nome dos nossos filhos em português e o senhor escrever Gonçalo com 2 S, é mais chato, toda a gente percebe. Esta é outra que eu não entendo. Ter o nome dos filhos tatuado. Para quê? É para o caso de se esquecerem? Olham para o braço direito para lembrar. Pode acontecer. Ou será que é uma prova de amor? Do tipo, filho, o pai gosta tanto, mas tanto de ti, que vai escrever o teu nome com uma agulha, ali, entre aquela tribal e o emblema do Sporting. Eu, se fizesse uma tatuagem, era uma lágrima, sabem como tem o Quaresma? Só para poder fingir que me comovo de vez em quando. Deve ser tu comovida. Mas de namorados e namoradas eu acho que é pior. Acorde com as 3 da manhã, na Renascença. O extremamente desagradável com o apoio da Logo. Faça já a simulação do seu seguro.pt. Olha, já fiz. Espera aí, do seu seguro.pt. Não. Faça a simulação do seu seguro em logo.pt. Posso dizer-vos Pronto. que já fiz e estou muitíssimo satisfeita. Contactei Muito com eles. satisfeita. Simulação? Contactei Sim. com eles pela primeira vez Não. e estou maravilhada. Fiz a simulação e depois fiz o próprio do seguro, porque acho que só a simulação não funciona. Bom, hoje chegou o tão aguardado dia. Eu vou finalmente realizar um dos vossos maiores desejos. Conhecerem o Leandro Pessoa, que está por é o trás do Pessoa? Leandro Artista. Ou Leandro não, só o Pessoa? Leandro Pessoa, como ele é como ok, pessoa. ok. As pessoas não sabem, mas a Ana e a Inês não há dia em que não cheguem aqui a lamentar-se por não conhecerem melhor o Leandro. Sim, é E eu verdade. sempre lhes disse, têm de esperar primeiro e depois têm de lutar muito para o conhecer. Eu costumo dizer às vezes às pessoas: quem me quer conhecer tem que lutar para me conhecer. Porque existe uma máscara muito grande que eu criei, uma proteção que eu criei, a vida levou-me a fazer isso, e que eu tenho, e os verdadeiros conhecem o Leandro. Os outros só conhecem o Leandro Artista, mais nada. Os verdadeiros conhecem o Leandro. Os outros, portanto, os falsos, só conhecem o Leandro Artista. Pobres coitados, não têm direito a mais nada. Uma pessoa a querer saber o que é que ele come ao pequeno almoço, em que posição dorme e nada. Só tem direito aos discos, nada mais. Felizmente a SIC resolveu acabar com isso, convidando uma pessoa muito especial para entrevistar o Leandro. Quem? Obrigada pela vossa genuína curiosidade. É a irmã do Leandro. E como é sabido, nada melhor, ninguém melhor neste caso, para nos envergonhar na televisão do que um dos nossos irmãos, não é? Claro. Isto não é um provérbio, mas devia ser. Reparem na ternura das palavras da irmã do Leandro. Lembras-te na altura que andávamos os dois na escola? Não, tu eras muito burro. Não era nada burro. Eras. O professor é que não percebeu a minha inteligência. É que não era só burro, era muito burro. Eras muito burro. Nada como o doce amor fraterno. Lembro-me de uma vez que o balão voou e o Leandro era o super-herói, saltou Eu do era o telhado. Spider-Man. Eras o Spider-Man, saltou do telhado. Só vejo o Leandro cá embaixo do telhado. Depois ainda tens para a ambulância. Eu tinha um paraquedas, mas não abriu na altura. Pois foi isso que O paraquedas não aconteceu. abriu na altura e eu espalhei-me no chão. Naquele tempo havia brincadeiras fantásticas. Não dói, Joca. Havia... Juro por minha morte. Havia brincadeiras fantásticas, realmente, mas não eram estas que envolviam chamar o INEM por causa de uma queda de grande altura. Queda essa que pode ajudar a explicar os tais problemas do Leandro na escola. Testes. O que é que tu fazias aos testes? Eu não Conta-me fazia lá. nada. O que é que fazias aos Os testes é que eram enganados. Não. Os testes eram Eu enganados. vou-vos contar então. Eu tinha o teste meu teste era positivo, o dele era sempre negativo. Sempre ia-se O o Leandro embora. trocava os testes. Quem é que levava raspanete? A Wanda e o Leandro. Mas tu eras era o menina, maior. tu não levavas tal-tal. Eu levava Não. logo um tal-tal com a colher de pau. Sim, sim. A diferença é essa. A diferença é que eu tinha que me esconder debaixo da cama porque já sabia que vinha molho. Essa é a diferença. Tu não levavas tal. Ela diz alguma coisa positiva do irmão? Pouca. Eu só até agora só ouvi coisas positivas. Tu não levavas tal. Se acham estranho o Leandro usar esta linguagem aos 35 anos, esperem,
porque ainda não viram nada, já lá vamos. Antes, e para dar o exemplo a todos os pequenotes que vão neste momento no carro com os pais, a caminho da escola, aqui fica a prova de que o Leandro devia ter se empenhado mais nas aulas e menos na falsificação dos testes. Tu eras menina, eras a princesinha, não faça mal à menina, coitadinha. Havia duas salsichas, eram para a menina, havia não sei o quê, a menina era a menina. Eu vou envergonhá-lo. Salsichas, não. Salsichas. Não é assim que se escreve em bom português. Nem diz, mas conheço muito boa gente que não consegue dizer salsichas. E há Diz pessoas, salsichas. e há pessoas que dizem salsichas. Isso já é nível 3 de dificuldade. Salsichas já é nível 3. Isso é gente que caiu de um telhado ainda mais alto que o Leandro. Mas eu percebo esta confusão que muita gente faz, não é? Do salsichas. Porque aquilo leva muito sal e é de facto composto por xixa. Pois. Mas repitam comigo, salsicha. Salsicha. Bom, não é fácil, mas temos de ser fortes. Salsicha. Mas não é só em pequenos detalhes que o Leandro mostra ter alguns problemas nesta disciplina de português. Fez de mim uma pessoa um pouco menos desacreditada em certas situações na vida, porque, como se costuma dizer, e a realidade é esta, há tanta gente má ao cimo da terra, e porque é que foi as boas? Porque é que vão as boas primeiro e não vão as más primeiro? Fez de mim uma pessoa um pouco menos desacreditada em certas situações da vida. Não. Creio que o Leandro queria dizer uma pessoa mais desacreditada, que é precisamente o oposto. Vêm, meninos, é melhor ter atenção às aulas, senão qualquer dia dão por vocês a serem entrevistados pela vossa irmã na televisão e a inventarem palavras como se fossem o miacoto da Wish. Portanto, o apoio que existe, que nós temos entre todos, a ligação que nós todos temos, porque há sempre aquele zigue-joga, né? Mas num contexto geral, a força vem daí. Aquele quê? Não é aquele giga-joga, Leandro. É aquela giga-joga, que já agora não faz qualquer... Giga-yoga, se for uma coisa mais calma, não é? Giga-yoga. É o que nós precisamos às vezes depois de te ouvir, era de ir fazer giga-yoga. Mas giga-joga não faz sentido nenhum nessa frase. Mas por acaso até ficou bem. Podia ser o equivalente em português a um je ne sais quoi, não é? Aquele giga-joga, que não dá bem para explicar. Apesar da tua carreira na música, veio a pandemia, com tudo fechado, os concertos não havia. Tu abriste uma empresa de construção civil com o teu sócio. Como é que te ajudou essa empresa na tua salvação, digamos assim? Nunca foi uma salvação, porque eu sempre fui uma pessoa, vocês sabem bem que eu sou unha. Sou muito controlado. Unha? Eu sou unha. É mais uma expressão cunhada pelo Leandro. Não é unha de fome? É unhada pelo Leandro. Não é cunhada, é unhada pelo Leandro. Ou com a unhada do Leandro. Também. Não, isso exatamente, Inês. Eu fiquei na dúvida. Não, ele será unhas de fome ou é unha com carne com a irmã? Bem, em princípio, se era, vai deixar de ser depois das coisas que ela veio dizer para a televisão. Ele chegava da escola, sentava-se no sofá, quero o biberon! Ainda hoje, eu não tenho vergonha nenhuma a dizer isso. Quê? Porque ainda hoje... Calma, ainda hoje o quê? Ai! Explica, Leandro, precisamos de saber. Eu faço o biberon aos meus filhos. Espera. Ao Diego, o Simão já não bebe. E de vez em quando ainda dou um toquezinho na brincadeira para experimentar aquilo. Porque acho que é um mimo. As pessoas olham para aquilo como é bebê, tal, o biberon. O biberon é um mimo, é um acalmante. É com 14, 15 anos. Ai, meu Deus. E com 35, pelos vistos. Ele ali. Espera. Eu só espero que ele... Vamos só aqui dar aqui 20 segundinhos para todos Não, é muito, imaginarmos é muito. este latagão. Já vamos, nós já vamos visualizar. Vamos visualizar isso a seguir. Sofá, Eu só chuchar espero... o biberão dos filhos. Eu só espero que ele não tenha feito isso também com o leite materno. Ai, já estraguei o momento. Peço desculpa. Vamos então digerir esta imagem, que é de resto fácil de digestão, porque é um alimento muito completo e fácil de digerir. Diz lá outra vez. E vamos passar para uma outra imagem, como a Inês queria, que é visualizarmos então o Leandro a compor músicas como esta. Assim como um farrapo, um vagabundo ou um pobre coitado. Enquanto afoga as mágoas num biberon. Ai, meu Deus, enquanto afoga as mágoas no tal sofá, sentadinho no tal sofá, num biberon de Aptamil 2. A segurar com as duas mãozinhas, sim, não é? sim, Mas aquele para as cólicas, que é para... Sim, aquele que não passa ar, não para é? não ficar a trabalhar no estômago. Mas pronto, o que interessa...
O que interessa é que há um bom motivo para isto. O Leandro disse que o biberon, não sei se repararam, o biberon era um acalmante. Percebi, ouvi. E mais vale tomares acalmantes do que andares todo a estressar. É com 14, 15 anos, um mimo. Eu estava muito nervoso, eu era uma criança muito nervosa e aquilo acalmava-me. Cada vez que estiveres nervoso, dá um biberonzinho. Dou-me um biberonzinho. Sabem quem é que devia viver com o Leandro? Quem? Eu encontrei aqui o par perfeito. Sério? A mãe da Luciana Abreu. Provavelmente porquê? não se lembram disto porque vocês têm Pois não. cérebros funcionais que não guardam informação absolutamente desnecessária como eu faço. Mas em fevereiro de 2019, aqui mesmo, neste estúdio, ficámos a saber isto sobre a mãe da Luciana. A minha mãe acorda e quer fazer biberões. O quê? Não percebi. Quantas vezes? Quantas vezes? E vem-me chamar a dizer que não os encontro. Quantas vezes? A mãe de Luciana acordava à meia da Pois noite é. com vontade de fazer biberões. Ora, juntava-se a fome com vontade de comer. Claro, manda para lá o Leandro. Ou de beber, neste caso. Ele não se importa de chuchar um biberãozinho de vez em quando. A senhora quer muito fazer. Bom, a mãe da Luciana com vontade de fazer biberões para as netas, o Leandro com vontade de ter uma avó que lhe deu um leitinho quentinho quando está nervoso, está tudo certo. Mas atenção que este não foi o único hábito de bebê que Leandro levou longe demais. Isso e aquela fralda. Ai, aquela fralda toda Não, suja. horrorosa. Ele não usa. Horrorosa. Mas eu passei mal com o dia que ganhei. Aquela Eu fralda agora vejo aquilo que eu passei. insuportável. Aquilo que eu fiz passar, os nossos pais. Mas na verdade aquilo era um mimo que eu tinha ali. Ai, usou até muito tarde também a fralda, já não usa atualmente, respondendo à não tua usa? questão. Não, Também mas aqui engasgou estamos tudo. a falar daqueles objetos de transição tipo fraldinha de pano, É não de é? pano, é Pois. claro. Ainda assim, é tipo um dudu. É. Estou a imaginar ali para o 9º ano agarrado a uma fralda de pano e a dizer: desculpe, setora, mas não consigo concentrar-me na matéria de fisicoquímica se não tiver aqui este meu dudu. Eu prometi-vos no início que íamos ficar a conhecer melhor o Leandro, não é? E estou a cumprir, não acham? Olhem, se o Leandro, uma ideia, se fosse um sistema operativo era o quê? Como é que se chamava? Era o quê? Leandroid. Bravo. Bom, posso continuar? Eu estava a perguntar-vos se sentem que já conhecem bem o Leandro. Sinto que conheço bem demais até. Não tenho filtro, muitas das vezes eu peco por isso, mas também não vou deixar de ser aquilo que sou, porque a outra pessoa não quer ouvir a verdade. Toda a gente que roda à minha volta e que me conhece verdadeiramente, porque existe se calhar milhares de pessoas que dizem que são minhas amigas, que me conhecem muito bem, que percebem como é que eu sou, mas não percebem, não sabem nada. Ninguém conhece o Leandro, só Nada. nós, família. E muitas das vezes há certas coisas que vocês dizem assim: poxa, eu não sabia que tu eras assim. Poças, Leandro, não sabia que tu eras assim. Assim como? Assim tão exagerado, porque ele diz há milhares de pessoas a dizerem que são amigas dele. Portanto, são mais de 2.000 pessoas neste momento a andar por aí a fingirem que são amigas do Leandro. Resta saber para quê. Ele está a precisar de mais uma intervenção, parece-me, uma intervenção da irmã para o chamar à terra. Ele era gordo. Gordo não, Imagina. musculado. Musculado, sim. Musculado. Ele era gordo, uma bolinha, o cabelo rapado, porque eu é que lhe rapava o cabelo, todo mal rapado. Tão querida esta irmã, olha. Não é? Como irmã destas, quem é que precisa de inimigos? Ela não vem só relembrar a todas as fãs que o sensualão Leandro não só já foi gordo, como chucha o seu biberon à noite, como lembra que nessa altura fazia questão de lhe cortar mal o cabelo, não é? De propósito, para garantir que as chances com miúdas eram mesmo escassas. Nesta entrevista aconteceu uma coisa que nunca pensei que pudesse acontecer. Passei a simpatizar imenso com o Leandro. Coisa que não aconteceu, por exemplo, naquela altura em que ele participou num reality show. Eu digo, ninguém conhece o Leandro. O Leandro só nas quatro paredes connosco, família, que é o Leandro. Vocês não podem julgar o Leandro por exemplo, pelo jogo que fizeram contigo lá, o Big Brother. Aquele jogo foi enervante, Leandro. Se eu entrasse lá dentro, eu tinha-te mordido. Não há nada que grite mais somos irmãos do que esta expressão, tinha-te mordido. Sim, sim. Porque Mesmo. é um ataque típico de irmã mais nova. Eu mordi bastante o meu irmão. Fui alvo de muita dentada Foste também, não é? Fica Também ali mordi de volta. com aquelas marquinhas dos dentes, Pois não é? é. Dentinhos de leite. Como a tetina de um biberão, no fundo. E era ótimo que a TV e a Endemol tivessem proporcionado este momento. A Wanda a entrar dentro da casa mais famosa do país, tipo, com licença, eu venho só morder o meu mano, prometo que não demoro. Eu só dizia, não, mas o que é que ele está a fazer? Mas o que é isto? Mas ele precisa de levar umas chapadonas que é para acordar. Uma são doce, uma chapadonas. chapadona para acordar. Eu gosto da irmã do Leandro também, umas Sim. chapadonas para acordar. Digo já que se todos os famosos tivessem uma irmã como ele, andavam muito mais na linha. Olhem o Ronaldo, por exemplo, se a Cátia o ameaçasse com umas boas chapadonas para acordar, deixava-se logo de birras. E por falar em birras, Leandro, fala-nos do seu filho. Quando ele nasceu, foi um sonho tornado realidade? Eu sempre desejei de ser pai. Eu sempre desejei de ser ser pai. pai. Mais uma vez, o português Pois, deixa é a estranho. desejar. Lá está, trocou os testes com a irmã, Sim. nunca chegou a aprender. Mas pronto, esqueçamos a forma e foquemos-nos mais no conteúdo. E na altura que o Simão, que as coisas acontecem, não foi numa altura boa. Portanto, foi numa altura que eu já estava separado,
Foi numa altura em que, numa noite, por incrível que pareça, houve uma recaída e entretanto, surgiu a gravidez e eu me deixei vir, pedi para vir, porque era um sonho que eu queria ser pai e já... Numa noite, por incrível que pareça, houve uma recaída. Parece que está a falar de uma gripe, não é? E surgiu uma gravidez. Febre, tosse e gravidez. E depois ele diz, eu deixei vir. Pedi para vir. Pedi para vir. Parece que está a falar de uma pizza. Venha de lá essa 4 queijos que começava mesmo a apetecer. E agora, um inesperado momento amoroso. Não. Tu há pouco perguntavas se ela ia dizer alguma coisa boa. Sim, Da senhora. irmã. Um momento amoroso da irmã de Leandro, talvez até amoroso demais. E é só o que eu tenho a dizer, que tu és um orgulho como irmão. E eu, como mulher, eu adorava ter um homem como tu. Opa! Sabes disso. Vais arranjar Tu problemas. sabes. É verdade, eu como mulher gostava de ter um homem como tu. Olha, Esquisito. é esquisito, mas foi querido. Foi querido, mas ao mesmo tempo bizarro. Este Natal vou experimentar à mesa. Vou mandar esta assim para o meu irmão. Vasco, estive a pensar e como mulher gostava muito de ter um homem como tu, só para ver a reação do resto da família. Eu adorava saber que o teu irmão está neste momento a ouvir isto. Duvido, ele tem a sorte de acordar mais tarde, mas talvez lhe chegue, não é? A verdade é que Leandro já tem o coração ocupado pela... como é que ela se chama? A Júlia Pinheiro sabe, de certeza. A verdade é que o futuro é risonho. O Leandro reencontrou o amor há cerca de 10 anos, ao lado de Domina, ou Domina, não sei muito bem o nome. Domina? E eu preciso... Que bom nome, Domina! Quando ouvi isto pensei, preciso mesmo de saber, portanto será, por favor diz-nos Leandro, será Domina ou Domina? E ela apareceu nesse momento, em que eu conheci a Doina, em que eu olhei nos olhos da Doina, falei a verdade à Doina, a Doina acreditou naquilo que eu disse. E o Leandro fez questão de dizer Doina várias Doina. vezes para ter a certeza que a Doina. Júlia Doina. nunca mais esqueça. Dói na perna, dói no... Sim. Nunca mais, já não dá, se não era Pois Doina. Ele repete muito Doina, não sei se notaram, Sim, sim. Doina, Doina, para garantir que a Júlia nunca mais se esquece, nunca mais troca o nome da Doina, porque a Doina é Doina, e é bom que isso não aconteça, porque senão o Leandro enerva-se e já se sabe. Começa a beber, leite em pó, e ninguém o segura. Extremamente desagradável. A 22 de abril do ano de 1500, os portugueses descobriram o Brasil. Mais de 500 anos depois, a 23 de novembro de 2019, os portugueses descobriram Jorge Jesus. O que acaba por não ser uma descoberta assim tão fascinante, não é? Já que esse mesmo Jorge viveu nos últimos 60 anos aqui mesmo, em Portugal, debaixo do nosso nariz. E nós não demos conta. Nada, não lhe Como é que é demos valor. possível? Este Jorge Jesus, que agora é adorado no Brasil e apelidado até pelos portugueses de Rei das Américas, é o mesmo que saiu do nosso país há 2 anos para um clube qualquer na Arábia Saudita, enquanto nós íamos gozando com ele. Ou porque falava mal, ou porque mascava pastilha de boca aberta, ou porque fazia madeixas. Bom, a verdade é esta. Grande parte dos portugueses dizia mal de Jorge Jesus. Não há como negar. Os portistas não gostavam dele porque era do Benfica. Os benfiquistas deixaram de gostar dele quando ele revelou que era do Sporting. E os sportinguistas ficaram zangados quando ele foi embora sem ganhar nada de jeito. Mas de repente vemos que algures do outro lado do oceano há gente a adorar o homem e o caso muda de figura. Obrigado, Portugal, pelo misto. É um grande homem, grande treinador. Obrigado, Jesus. I love you, Portugal! I love you, Portugal! Porque cá fala-se inglês, claro. É. Nós, como não queremos ficar mal na fotografia, dizemos eu sempre soube, eu sempre o apoiei, mesmo naquelas alturas em que gozava com o homem por ele estar a treinar o Al Hilal. Juro, juro. O português tem uma grande atração pelo sucesso. Há uns anos, por exemplo, tornámos-nos todos fãs de rugby só porque os lobos ganharam não sei o quê. Entretanto, já passou e já ninguém liga. Jorge Jesus é um ídolo para nós. E eu gosto muito de pastel de Belém, pastel de nata. Amo pastel de nata. E pronto. Adorei. Não, ele foi de um lado para o outro. Agora, a Jesus juntar pastel. ao galo de Barcelos, Sim. ao bacalhau e ao pastel de nata, temos Jorge Jesus como símbolo nacional, é verdade. Por acaso, nisto, os brasileiros foram muito espertos, tenho de lhes tirar o chapéu, fizeram um cântico genérico, não é? Olé, mister, que dá para qualquer treinador. Sabendo nós o histórico de Jorge Jesus, a probabilidade para o ano ele trocar o Flamengo pelo Vasco da Gama é enorme. Estás a ser má. Estás a ser má. Não, estou a ser Estás, factual, sim. factual. Mas pronto, percebo a festa dos adeptos brasileiros. Há 38 anos que não ganhavam aquela taça, Libertadores. O que me custa mais a entender são os portugueses que de repente se tornaram flamenguistas convictos, a falar da camisa rubro-negra e não sei quê, do Mengão, como se fossem do Flamengo desde
desde pequeninos. Gente que o mais próximo que esteve do Rio de Janeiro foi ver a novela Páginas da Vida na SIC. Houve portugueses a ir para as docas assistir ao Flamengo River Plate. De t-shirt do bastava Flamengo. a primeira parte desta frase para já ser chocante, não é? Portugueses nas docas, não é? E a t-shirt só ajuda a compor o cenário. O que é certo é que lá a festa foi grande, parecia assim um mini Maracanã. E chorou agora da alegria. Nossa, monte de alegria. Meu, não dava pra acreditar já. A gente tava torcendo pro empate. Aí saiu o empate, eu perdi meu celular, esse cara achou meu celular. Nota-se que isto foi em Lisboa. Se fosse no Brasil, ele nunca mais via o celular. Onde é que isso já ia? Não, estou a brincar. Não estás nada. Não quero embarcar aqui neste estereótipo de que todos os brasileiros são ladrões. Estava só a tentar provocar os brasileiros que pensam que todos os portugueses são padeiros, não é? Ou donos de padarias. Foi preciso mandarmos para lá o Jorge Jesus para eles mudarem de ideias e ver que também somos bons noutras profissões. Mas aposto que depois de vencer a Libertadores e também o Brasileirão ainda vão perguntar se ele não sabe fazer um pão de mafra, não é? Já que lá está. Bom, no meio da festa... Se calhar sabe. No meio da festa brasileira em Portugal, com muito álcool à mistura, o repórter lá conseguiu encontrar uma voz sensata. Olha, eu por acaso aqui eu sou adepto do Porto. E eu não queria o Jorge Jesus no Porto. Mas no Flamengo ele está fazendo um bom trabalho. Inclusive ele está fazendo uma melhora no futebol brasileiro, que o futebol brasileiro está um pouquinho atrasado. Há uma expressão portuguesa para isto que é: para quem é bacalhau basta. Para ganhar a taça mais importante da América Latina e tal, tudo bem. Agora vir para o Porto é que não, vamos lá ter calma. Calma, que é coisa que este repórter da CMTV não teve. Boa noite, Jorge Jesus, Pedro Neves de Sousa, CMTV Correio da Manhã em Portugal. Pergunto se este é o momento mais alto da sua carreira e dou-lhe conta também que, por exemplo, na CMTV, desde o José Manuel Freitas, ao Jefferson, ao Otávio Machado, todos eles choraram a festejar este seu título. Como é que vê essa reação? Eu não sei como é que o Jesus vê, agora eu vejo com muita preocupação. Deviam procurar ajuda médica, se choram assim por tudo e por nada. Bem, mas não foi apenas a CMTV a enviar jornalistas para o Brasil, também os da SIC lá estiveram a fazer as perguntas que realmente importam. É obrigatório uma cervejinha. Claro, com certeza! Tem havido muita festa, não? Muita! Nuno Luz, sempre Nuno Luz. É obrigatório beber cerveja e tem havido muita festa. Duas perguntas cuja resposta nem conseguimos adivinhar, não é? Ele estava à espera que lhe respondesse o quê? Não, por acaso nem aprecio o álcool. Muita festa não. Vim para a rua precisamente porque não acho nada de especial esta vitória. Bom, melhor só esta pergunta feita pelo colega do Nuno Luz. Andou comendo morango ou andou beijando na boca? Andou comendo morango ou andou beijando na boca? Oi? Andou comendo morango? Não, minha noiva. A pergunta é tão absurda que o brasileiro diz: Beijando oi, na ele boca. nem quer acreditar que tinha ouvido bem. Andou comendo morangos ou beijando na boca? Bom, eu ouvi com muita atenção todas as declarações de Jorge Jesus. Não é isso, ele tinha a boca vermelha. Tinha, avermelhada, claro, lá mas está. daí a isso ser um motivo de reportagem. Eu ouvi com muita atenção todas as declarações de Jorge Jesus e queria relembrar-vos, para o caso de terem esquecido, que ele é o mesmo de sempre, com as suas virtudes, é certo, mas sobretudo com os seus defeitos. Esta final é um nível Champions, é um final. Aliás, a última Champions que eu vi, a final Liverpool-Tottenham, esta final teve muito mais conteúdo técnico, muito mais conteúdo tático e muito mais um colorido nas bancadas, muito mais bonito. O que ele faz é sempre melhor do que os outros, não é? Mais do que o homem mais adorado do Brasil, Jesus é o homem mais convencido do mundo. A Champions, ao pé isto, parece a taça da Liga, meus amigos. A soberba de Jesus nota-se também quando ele diz que estávamos todos em Portugal a torcer por ele. Como se não soubesse que eu fiz claque pelo River Plate. É sério? Claro. E uma vez que estou a falar para Portugal, sei que Portugal inteiro hoje foi do Flamengo. Esta é outra coisa típica de JJ. Está a treinar o clube há mais de 5 meses, ainda não sabe dizer o nome. Não é Flamengo, é Flamengo. Eu aposto que Jesus pensou assim para não se enganar. Espera, Flamengo é o queijo, portanto, aqui deve ser flamenco, como a dança e a música. Já que os brasileiros adoram música e dançar, deve ser isso. Eu noto uma certa raivinha aí, Joana. Minha? Não, eu Sim, sou sim, só sim. coerente. Nunca gostei de Jorge Jesus, certo continuo a não amargo, apreciar. um Não, amargo. mas fico contente por ele. Não lhe Torceste mesmo não lhe pelo desejo River nenhum mal. Plate? Mas sempre gostei bastante do River Plate. E acho até que jogaram bem. Ela é do River Plate. Vocês e do sabem que eu Porto. sou do contra. Sim, desde pequenino os dois. Não, mas eu só sou de um desde pequenino. Eu acho estranho estas pessoas que adotam clubes de repente. Extremamente desagradável. É mais forte do que é. Olha, Carlem, nunca fizemos isto numa rua tão movimentada. As pessoas vão poder ver no vídeo que estão sempre pessoas a passar. Olha, Ana Galvão!
Olha, chegou o dia de ser desagradável sobre a nossa cidade. Nem é bem nossa, não é? Porque a Carla é Eu do sou Algarve emprestada, sim. e a Ana é de Madrid. Portanto, eu sou a única lisboeta nascida Sim, em sim, São és a Sebastião da verdadeira, Pedreira. a Sim, verdadeira. sou original. Vai ser fácil falar mal, porque nós temos sempre mais facilidade em criticar o que conhecemos bem, não é? E o problema não é bem Lisboa, é estar muito mal frequentada. Ou melhor, estar frequentada demais. Os turistas chegam todos os dias de avião, de autocarro, de comboio, de cruzeiro, e parece haver demasiados que resolvem ficar cá a viver, não é? Aquela coisa que antes era vista como qualidade, que é a nossa hospitalidade portuguesa, está a virar-se contra nós, porque eles vêm e nunca mais de cá saem. Somos o Hotel Califórnia dos países. As pessoas conseguem entrar, mas nunca mais conseguem sair. E por isso há cada vez mais ocasiões em que Lisboa, em muitas partes de Lisboa, somos os únicos portugueses. Já sentiram isso, não é? Em Já, restaurantes, já. etc. Seja na Rua Augusta, na Torre de Belém, no Eu Terreiro já do me Paço. vi impelida em falar estrangeiro, em falar tu inglês. hablas espanhol? Eu sei. Não, sentiste Para não incomodada- destoar, para não destoar. incomodada a falar português. Não, sério, isso já me aconteceu em todo o lado, estar rodeada de estrangeiros, por exemplo, num dos novos restaurantes do Avilés, que já tem 72, no Oceanário, ou no Dolce Vita Tejo, ali na Amadora, porque depois há isto, os forasteiros são tantos e as atrações estão tão cheias que eles começam a alastrar em busca de sítios sem filas. Eu juro-vos, isto é verdade, que há uns tempos vi uns turistas arrastando trolleys em Linda a Velha e pensei, o que é que eles estão aqui a fazer? Esta semana ficámos a saber que Lisboa... Como é que será, desculpa, isto em inglês, Linda a Velha? Beautiful Old Lady. E pelo nome parece bom, não é? Só que não. Esta semana ficámos a saber que Lisboa tem mais casas para turistas por habitante do que Madrid, Londres ou Paris. O problema é que tem muito menos espaço do que estas cidades e por isso não há prédio nenhum da Buraca até Arroios, da Penha de França até Alcântara, que não tenha um hostel ou um Airbnb. Qualquer dia temos turistas chineses a participar nas nossas reuniões de condomínio. Bem, seria na mesma uma gritaria em que ninguém se entende, não é? Sim, Não não era mudava muito diferente, muito. exatamente. Não. Lisboa era menina e moça, mas agora é só velha e cansada. Está farta de aturar turistas. Isto não é xenofobia, atenção, a culpa não é deles. Só vêm cá porque perceberam no Instagram da Madonna que isto é um destino barato e simpático. A culpa é nossa, que inventámos todo o tipo de patetices para entreter os turistas e tornar a vida dos moradores um inferno. Tudo começou com os tuk-tuks, não é? Resolvemos encher a cidade das 7 colinas de rickshaws, que são veículos ideais para andar assim em plano na Tailândia. Faz tanto sentido como andar de trenó do Castelo de São Jorge ao Martim Muniz. Bom, é melhor não dar ideias, senão qualquer dia inventam isso também, não é? É porque estamos sempre a inventar formas de deslocação estúpidas. Nós temos de tudo em Lisboa. Sempre que ando a pé em Belém, dou graças a Deus por ter sobrevivido. É que há o risco de ser atropelada por trotinetes elétricas, bicicletas da Uber, motas da Ecultra, segways, bicicletas da Glovo, monociclos de artistas de circo que estão a pedir nos semáforos. Bom, cavalos. Não, há de tudo, e há até aquelas motas que a Ana esteve a ver ainda agora. E quando finalmente nos sentamos a descansar, vemos um novo transporte pateta no horizonte, que é o hipotrip. Já andei nisso, Já andaste? já andei Nunca, nisso. nunca. Então, juro. Nem morta. Não, tenho muito medo daquilo, porque é um autocarro, tanto anda no chão como na água. Eu acho que isso é péssima ideia. Por alguma razão não havia antes, não é? Ou é uma coisa ou é outra. Um autocarro dentro da água não faz sentido. Parece o meu filho quando quer levar brinquedos a pilhas para dentro da banheira. Não combina. É certo que Lisboa também tem interessantes monumentos e museus, mas muitas vezes os turistas não chegam a visitá-los porque perdem tempo em coisas como o mundo fantástico das conservas. Não sei se já lá foram. Já. Já foste? Não, vi de fora, por estava acaso a não ver. entrei. Tinhas caído nessa. É uma espécie de museu de enlatados. Pensar que há gente que vem dos 4 cantos do mundo para ver latas de sardinha em óleo vegetal. É uma coisa que me deixa indignada. Tem bom ar. Tem bom ar, bonito. tem. É fácil deles caírem naquilo. Mas é Enquanto enganador, isso, porque parece outra coisa. Depois é só latas. Parece uma feira popular, não é? Um circo. Enquanto isso, temos o Museu de Etnologia às Moscas. Talvez se pusessem lá uma latinha de atum ou de grão, tivesse mais sucesso. É triste pensar que há neste momento um australiano, sei lá, ou um francês, ou um belga, que conta assim a sua experiência em Lisboa. Foi muito giro. Andei num bike bar, que é uma carripana em que temos de dar ao pedal para beber cerveja. Comi um tradicional pastel de bacalhau com queijo da serra e depois fiquei 1h30 na fila dos pastéis de Belém. Eu deixei este assunto polémico para o fim, mas alguém tem de ter coragem de o dizer, de meter o dedo na ferida. O pastel de Belém é uma No espécie pastel. de pastel de nata estragado. A massa é pior e o recheio parece um pudim mandarim feito de véspera. Ai, o que tu te estás a dizer verdade, agora. É a minha Isto opinião, é a minha opinião. Vocês são fãs de pastel de Belém? Eu sou. Eu acho um pastel de nata fraco, mas eu acho ótimo que os turistas, e a Ana Galvão e a Carla Rocha, continuem a ir até lá em Romaria, porque enquanto ali estão, não fazem fila nas pastelarias que efetivamente servem bons pastéis de nata. Onde e é que agora é? preparem-se para os Não, comentários. Qual é? Não vou revelar. Qual é a né? melhor pastelaria de pastel de nata? Olha, Estás em gosto- Lisboa, tens que o Não, dizer. Tá bem, vou dizer. Há uma que é uma manteigaria, é muito boa. Onde é que... A manteigaria? A manteigaria, ali no Largo do Carmo. É bom. Tão desagradável, Joana Gosto Marques. pastéis de Belém. Mas não Foste ou faz não mal, foste? eles são quem tem mais clientela, Pois, não precisam também é da minha publicidade. Acorde com a Joana, a Ana e a Carla. É um
assunto que continua na ordem do dia, o internamento do ator Ângelo Rodrigues por causa de uma complicação grave depois de uma injeção de testosterona. E como tal, a TVI resolveu convidar um especialista para o Jornal das 8. Como o especialista não estava disponível, foi o Bruno Salgueiro. Personal trainer e duplo profissional. Faz sentido, como duplo, consegue substituir qualquer pessoa, seja um médico, um fisiologista, um astronauta, não ou um interessa. ator, ou um ator. Sim, ele faz tudo. Por acaso eu conheço o Bruno Salgueiro, é um tipo porreiro. O que tem graça é que foi isso que ele foi fazer ao Jornal da TVI, ser um tipo porreiro, que manda umas larachas. Que por acaso é um segmento que eu acho que faz falta nos nossos noticiários. Do tipo, e agora, para nos falar sobre as subvenções dos políticos, o Sr. Horácio, um tipo muito simpático que tem uma tabacaria. Isto é útil porque assim o espectador identifica-se mais com quem está a abordar o assunto. Às vezes o maior problema até é o psicológico. Porque é como de repente não terem mãozinhas para um Ferrari e têm um Ferrari e depois de repente passam outra vez para o Mini. Hoje em dia os Minis até são bastante bons, mas pronto, vocês percebem onde é que eu quero chegar. Nós percebemos. Por acaso eu não percebi minimamente, vocês perceberam? Ele diz que uma pessoa tem poucos músculos, de repente fica com muitos músculos, que é o tal Ferrari, Obrigada, e depois Joana. precisa daquilo para sempre, fica dependente do Ferrari. Eu estou aqui também para traduzir Bruno Salgueiro. Um dos papéis importantes do Salgueiro nesta entrevista foi trazer para o espaço informativo expressões que normalmente não são usadas. Por exemplo, quando se quer falar num corpo definido, é costume dizer-se, sei lá, tonificado. Mas Salgueiro simplifica. Ou pode ser por motivos que nós consideramos normalmente mais fúteis, ficar mais bonito, ficar mais grosso, ir para a praia, para os abdominais, etc. Mais bom. Ficar grosso. Foi a primeira vez que eu ouvi esta palavra no Jornal das 8 e agradeço muito por isso. E foi também a primeira vez que alguém, a propósito desta história da testosterona, usou o nome científico, jarda. Alguns dos nossos heróis de infância jardaram-se até aos ossos, desculpa a expressão, e isso é uma coisa que acontece. Como assim? Pedro Pinto só pergunta, como assim? Que é como quem diz, o que é que está a acontecer aqui, o que é que nós estamos a fazer? Mas Salgueiro foi munido com exemplos, com casos reais. Eu lembro-me que grandes dos maiores papéis do cinema, estou-me a lembrar do Edward Norton no American History X, ele está com um físico fantástico que supostamente, lá está, alegadamente mais uma vez, utilizou ali alguns Foi construído à base de substâncias. Provavelmente, atenção, eu não quero queimar o Edward Norton, ele não está aqui para... Não te preocupes, Salgueiro, que à partida o Edward Norton não está a ver o Jornal das 8. Ele até costuma ver a TVI, mas a essa hora ainda não chegou a casa, portanto é tranquilo. Salgueiro é acima de tudo honesto, eu gosto disso. Não é especialista, não traz estatísticas nem gráficos, só traz as suas impressões. Como nós sabemos, é uma coisa ilegal, não é? Exato. Eu acredito que a nível profissional existam equipas que possam ter algum tipo de acompanhamento, mas normalmente, eu não vou inventar estatísticas, mas eu acredito que seja uma grande proporção de pessoas que não o fazem nas melhores das condições e que arranjaram ali no 15 do ginásio que lhes deu no balneário. Pobre 15. Cá está. O que é que tem ele contra o 15? Uma figura com um papel determinante na nossa sociedade que é pouco escrutinada, é o 15 do ginásio. Felizmente, lembraram-se de falar dele, já não era sem tempo. E por falar em 15 do ginásio, é uma conversa comum nos ginásios? O quiser. Não, é esta dos esteroides. Esta das... É engraçado porque o Bruno Salgueiro parece que está a gozar. De facto, para que falar dos esteroides se podíamos ter um segmento das notícias dedicado sempre ao 15? Para quando a entrevista à 15 no É Jornal uma das espécie 8. sobre a qual ainda não sabemos muito, não é? O que faz o 15, como vive, de que é que se alimenta, além dos batidos de proteína, não é? Bom, sobre ele não ficámos a saber muito, mas sobre o Bruno Salgueiro ficámos a saber tudo. Ele até partilhou cenas íntimas passadas no chuveiro do seu ginásio. Eu já estive em ginásios onde eu estava a tomar banho literalmente, era daqueles com portas abertas, olha, e houve alguém que disse assim, Eia, isto até parece mal, não é? Mas ele disse qualquer coisa como, tens um físico que tu com Ana Navarro ou com Diana Bola, qualquer coisa, ficavas espetacular, queres-me comprar ali? E eu disse, não, obrigado, deixa-me acabar de tomar banho, por isso não me chateis mais. Eu acho que é a primeira vez que há relatos de uma conversa de balneário em horário nobre. Ah não, esqueçam, já houve a famosa locker room talk do Donald Trump, não é? Ele também tinha muitas conversas de balneário. Bom, mas já que o obrigaram a sair de casa numa segunda-feira à noite, Bruno Salgueiro aproveita para fazer publicidade ao seu canal de YouTube. Porque não é? Esta conversa também já está a dar para tudo, não há nada a perder. Se alguém quiser ter alguma informação mais, sem ser só o diz que disse daquela malta que nunca teve relação direta com estas coisas, será às 6:30 da tarde no YouTube. Pronto. Pronto. Pedro Pinto, o jornalista vê-se quase forçado a cobrar aqueles 30 segundos de publicidade em canal aberto. Passa publicidade. Pronto, já agora aproveitando. Não é publicidade, é mesmo uma questão de informação. Acho que as pessoas estão tão mal informadas. Eu vi cada coisa, eu já vi. E é por isso que estamos aqui nesta conversa canal, também. Mas eu vi pessoas a dizer que existe testosterona dentro das proteínas, que faz parte da composição.
uma suposta médica a dizer isto e eu penso, mas onde é que ela tirou medicina? Até eu, que sou um burro, que tenho a 4ª classe tirada à noite, sei que isso não é verdade. Tão honesto. Neste dia o Bruno se faltou às aulas, que isto era à noite e não pôde ir, já está no 5º ano. Salgueiro é a voz da indignação, é a voz do povo. Pelo menos do povo que malha forte no ginásio e usa códigos de desconto da Prozis. Bom, o duplo acaba por confessar que há 10 anos experimentou também esteroides e conta como foi. E quais são os efeitos secundários que te lembras? Por acaso, no meu caso, não tive assim grandes efeitos secundários, quer dizer, eu sou uma pessoa já um bocadinho acelerada por natureza, talvez tenha ficado um pouco mais. Agora, dentro daqueles efeitos secundários que eu queria testar e ver se de facto acontecia ou não, ganhei mais força, ganhei mais músculo. Mas, isso foi visível em pouco tempo? Sim, foi visível em relativamente pouco tempo. No fundo só teve efeitos positivos, não é? Ficou com mais força e mais músculo como pretendido. Isso não é bem um efeito secundário, é o efeito principal, Salgueiro. É como tomarmos um Benuron e dizermos que o efeito secundário foi desaparecer a dor de cabeça, que maçada. Bem, eu espero que com este depoimento não tenha havido gente com vontade de se iniciar nos anabolizantes. Já sabem, não experimentem isto em casa, nem no ginásio com o 15. Comam verduras, bebam muita água e se vos ligarem numa segunda à tarde para irem ao Jornal das 8, inventem uma desculpa para faltar. É o que eu faço sempre. Eu não estou habilitada para falar de nada.